Eu quero chamar, então, a nossa palestrante de hoje, a doutora Kátia Boulos. Quero também chamar para compor a mesa o nosso conselheiro sessional, o Dr. Rui Augusto Martins. Bom, a nossa palestra de hoje, senhores, é sobre guarda compartilhada e as alterações introduzidas pela Lei 13.058 de 2014, uma legislação bastante recente, não é mesmo? A nossa expositora, a doutora Kátia Boulos, ela é advogada, conselheira seccional, presidente da Comissão da Mulher Advogada, é vice-presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões e também palestrante aqui do Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo. Ela é professora convidada em cursos de pós-graduação e da ESA São Paulo, diretora de Relações Institucionais da ADFAS e também membro efetivo do IASP. Ela é, inclusive, autora de obras jurídicas e também coordenadora de diversos projetos institucionais. Essa palestra ela tem a promoção do Departamento de Cultura e Eventos aqui da OAB de São Paulo, que tem como diretor o Dr. Humberto Luiz Borges Dusso. Meu nome é Valdemir, sou advogado, e nós pedimos, então, para que os senhores desliguem os celulares, eventualmente, tá? Eu já passo, então, a palavra para a nossa palestrante. E o nosso tema aqui, guarda compartilhada e as alterações introduzidas pela Lei 13.058. Para podermos falar do tema da guarda e depois da guarda compartilhada em especial, vamos falar que nós temos um direito de família, a partir da Constituição de 88, Constituição Federal, todo ele embasado nesses princípios constitucionais de que nós já falamos por diversas vezes aqui, vamos repetir brevemente, mas para não deixarmos de situar, contextualizar. Princípios esses que são dignidade da pessoa humana, estampado no artigo 1º, inciso 1º da Constituição Federal, e é o que se chama também, doutrinariamente, de macroprincípio, a partir do qual todos eles, obviamente, gravitarão, né, ou em torno do qual todos os demais gravitarão, a dignidade da pessoa humana, observando-se tudo aquilo que diz respeito à honra, né, à pessoa, à formação da pessoa, tudo aquilo que é necessário para que a pessoa possa se desenvolver como ser humano digno e também ser um cidadão, que é o que se objetiva, é a formação de um cidadão, né, consciente dos seus valores, consciente da importância que representa dentro de uma sociedade e de uma nação. O princípio da igualdade, estampado no artigo 5º, caput 226, parágrafo 5º da Constituição Federal, a partir do qual nós temos que todos são iguais perante a lei, não é? Sem qualquer tipo de distinção, de discriminação, e também, o que é importante, a igualdade que traz a Constituição entre cônjuges e conviventes. Porque não existia entre os cônjuges, entre si, e conviventes entre si. Isso não existia anteriormente. Nós sabemos que, antes da Constituição, havia uma supremacia da condução do marido no casamento, e o casamento é aquele que formava as famílias legítimas, né? Fora delas todas eram famílias ilegítimas. Então, essa desigualdade formal deixou de existir, né? A partir do momento em que a Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, inclusive na vigência do casamento e da união estável. Solidariedade é o princípio do solidarismo no âmbito familiar, né? Devem os parentes prestar auxílio uns aos outros. Esse é o solidarismo, né? Ninguém constitui uma família para se ver perdido sem qualquer tipo de apoio ou de suporte. Quando se fala, mas a vida está insuportável, não é que ninguém aguenta mais no sentido de que está difícil conviver. Não é isso. É insuportável porque não se dá mais suporte. Uma das ideias, logicamente, da Constituição da Família é uns darem suporte aos outros, unem-se pelo afeto e vão se solidarizar para se auxiliarem mutuamente. Esse é o princípio da solidariedade. É importante nós falarmos disso. Não adianta nós vermos as leis, porque elas mudam, não mudam? Mudam. Hoje mesmo nós vamos falar de uma lei que alterou a lei que introduziu a guarda compartilhada, a 11.698 de 2008. Ela foi alterada por essa lei agora. E a de 2008 alterou o Código Civil. Quer dizer, as alterações acontecem de acordo com o caminhar da sociedade. Mas é importante os princípios, eles sim, que são a base de todo o ordenamento, que vão dar respaldo àquilo que é importante para a sociedade, para as transformações, né, na sociedade e, obviamente, os efeitos jurídicos que daí decorrem, né?
O pluralismo das entidades familiares, porque, estampado no artigo 226, parágrafos 3º e 4º, porque a Constituição Federal reconhece entidades familiares que não eram reconhecidas anteriormente à Constituição, ou seja, união estável e monoparentalidade. Não eram reconhecidas, né? Nós tínhamos sociedade de fato, que depois se converte em união estável, quer dizer, o princípio, né? União pública contínua e duradoura, com a intenção de constituir família, vem na Constituição Federal, porque antes nós tínhamos aí o que era concubinato, né? Puro, impuro. Então, se voltarmos muito, lembrando que a união estável e a monoparentalidade, qualquer dos pais e seus dependentes, né, seus descendentes, que constituem a família monoparental. Então, já havendo um pluralismo, não só casamento, mas outras entidades familiares reconhecidas. Tutela especial à família, no caput do artigo 226, porque o Estado protege a família. Né, é o caput, né? A família, base da sociedade, merece a proteção especial do Estado. Então, que proteção especial é essa? Esse conjunto de regras, né, de normas, essas leis que vêm para dar suporte, para poder fazer com que as relações em família, e depois da família perante terceiros, perante o Estado, enfim, perante quem quer que seja, sejam feitas valer. Paternidade e maternidade responsáveis. Eu chamo a atenção aqui, preste atenção no que está estampado no artigo 226, parágrafo 7º, porque o planejamento familiar é livre decisão do casal. Ter filhos ou não ter filhos é uma decisão que compete àqueles que vão constituir uma família. Eu digo até mais, viu? Não só do casal hoje, né? Porque por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que não é uma lei de caráter geral, são normas deontológicas, mas que fazem valer, obviamente, para aquelas clínicas de reprodução assistida, né, de que nós já falamos tantas vezes, né? O casal, aquela pessoa que decide, né, procriar de forma natural ou artificial, ainda assim poderá ser uma família, não poderá? Sim, uma família monoparental, não é? E aí, vejam, é livre decidir ter filhos ou não, mas, se houver filhos, é o quê? Dever, não é? Dever, criar, sustentar, educar, dever. Deixa de ser direito nesse aspecto e passa a ser dever relativamente àquele que vem sob a responsabilidade de quem decidiu ter filhos. E dever de convivência familiar é outro dever estampado no caput do artigo 227, porque é dever o convívio familiar e comunitário relativamente às crianças e adolescentes. Quando nós falamos em guarda, é impressionante porque se fala, não, mas é meu filho, está sob minha guarda, eu sou guardião ou eu sou guardiã, eu decido tudo. Mas espera um momentinho. É direito desses filhos o quê? Terem o convívio da família, não é isso? E da comunidade. Se os pais se separam, se os pais não se casaram, isso não é problema dos filhos, é? Não é. Não é problema dos filhos. Eles têm o direito, sim, de viverem num ambiente de convívio familiar, e família não é só pai e mãe, vocês concordam comigo ou não? Então, é pai, mãe, se houver irmãos, se houver tios, avós, bisavós. Eu trouxe hoje um acórdão em que há tataravós. A gente precisa cavar essas preciosidades, né? Porque hoje em dia não é tão difícil, né? Com a procriação acontecendo tão cedo e tão rápido, né? E o pessoal tão entusiasmado, né? Vocês sabem, né? Fica, é aquela coisa impressionante, né? Ficar, né? Pegar, sei lá, tem tantos sinônimos para essas coisas todas que muitas vezes acabam no mesmo lugar, vocês sabem, né? Lá no escritório do advogado. E agora, como é que fica a pensão? Como é que fica o registro? Como é que eu faço? Como é que é? Quem é o pai? Quem são os pais? Socorro. Não é? Quem são os pais é ótimo, né? Tenho dúvida. Mas nós já vimos de tudo, viu, gente? Essa coisa da dúvida desde que o mundo é mundo. Mas o tratamento que se dá hoje para essas dúvidas que se tem, nós sabemos que já evoluiu bastante, né? Esse tratamento já evoluiu bastante. Mas, voltando. Proteção integral da criança e do adolescente, estampado no artigo 227 caput, ou seja, a criança e o adolescente são seres humanos o quê? Em formação, em desenvolvimento. E eles têm que ter responsáveis por eles, que vão lhes dar os nortes, né? Logicamente, valores éticos, morais, sociais, para que se formem, para que tenham sua dignidade de ser humano preservada, feita valer, e que possam vir para uma sociedade que se pretende seja justa e solidária. Não é isso? Não é o que nós pretendemos? Bem-estar social, sociedade justa e solidária? Eu pergunto, com famílias desestruturadas, vocês acham que isso é possível? Que bem-estar social é esse? Né? Que sociedade justa é essa? Não é.
Porque sem valores, tudo pode, nada é proibido, eu posso mais do que o outro, e que o direito do outro não é problema meu. Vocês acham que esses são valores? São valores? Esses não, né? Não. Se você não respeita o direito do outro, se você não tem um limite, logicamente que ninguém tendo limite vai ser o caos absoluto. Eu não quero ser, porque eu não sou pessimista, todos sabem que eu sou otimista, mas eu diria que caos nós já estamos vivendo. Não estamos vivendo um caos social? Já. Estamos vivendo. Vamos pôr a mão na consciência. Ontem eu estava lá no prédio, lá na Comissão da Mulher, e quase 6 horas da tarde, de repente, vem assim, muitas pessoas, perdi a conta, por essa manifestação que todos sabem que aconteceu ontem, né? E muitos carros, né, da Polícia Militar e escudos de proteção, e fazendo fileira e tal, aquela coisa. Do nada, as lojas fechando, todo mundo entrando em polvorosa, todo mundo... mas é uma manifestação tal. Sim, mas eu quero entender uma coisa, tinha de tudo ali no meio. E a gente precisa entender que o comércio fechou, que não que seja legítimo aquilo que se pleiteia, mas vamos encontrar forma, né, para que não haja caos. É isso que eu digo, vamos fazer da forma que seja eficiente. Não é? Isso tem que ter raciocínio, tem que ter sensibilidade, tem que ter consciência de coletivo, não tem? Então, não é crítica que se faz a pleitear o direito, não. Aliás, é o que nós fazemos aqui, né? Nós defendemos os direitos. Aqui é a Casa da Cidadania, nós sabemos disso. Agora, a forma de se fazer, e aí você vê que ali no meio tinha uma situação assim de caos absoluto, pessoas completamente desamparadas, misturadas as que protestavam, com aquelas que estavam para tumultuar, com aquelas que estavam, e todo mundo completamente vivendo o caos. Do nada, no final da tarde de uma sexta-feira. Então, mas voltando, a isonomia entre os filhos, porque os filhos devem ser igualmente tratados, não se pode distingui-los pela origem ou por qualquer razão que seja. Ah, mas o filho nasceu fora do casamento. Fora do casamento, o filho nasceu, ponto. Vamos parar aqui, se é fora, se é dentro? Nasceu. Se ele nasceu, tem que ter responsáveis por eles, não tem? Por ele? Tem. Ponto. Acabou. Agora, se é extramatrimonial, se é matrimonial, com muita razão, vem a Constituição Federal, e não pode se distinguir os filhos, porque eles têm que ser amparados e protegidos pela família, pela sociedade e pelo Estado. Por essa tríade. Então, os filhos têm direitos iguais, independentemente da origem. Estamos nesse contexto. E aí nós vamos trabalhar o seguinte. Se andar, né? Para cá? O caput do artigo 227 da Constituição, que eu acabei de citar, que é dever da família assegurar à criança e ao adolescente convivência familiar e comunitária. Que os pais, no artigo 229, têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E aqui nós estamos falando de dever de sustento. Dever. Porque não tem reciprocidade. A lei presume a necessidade do filho menor. O filho menor não tem o dever de assistir o pai na carência, sustentar, criar e educar o pai. Tem? Não, né? Agora, a partir da maioridade, podem ver a segunda parte do mesmo dispositivo legal. Os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Não importa a idade que esses pais tenham. Se o filho tiver condição, o pai também pode recorrer. Os pais podem recorrer a ele. Isso significa que é o quê? Reciprocidade. No dever de sustento, não. A lei presume a necessidade. É menor ou incapaz, tem que ter o responsável por ele, que proporcione as condições todas, né, de sustento, no sentido amplo da palavra, né? Não só da alimentação física ou de moradia, mas tudo, né? Do aspecto moral, aspecto religioso, o trabalho, em todas as condições. Religioso, o que eu digo, a verdade, é espiritual, não é religioso, né? Religião é espiritual, né? Bem-estar no sentido pleno. Bom, o princípio da maternidade e paternidade responsáveis, que eu chamo a atenção para falar de guarda, nós já falamos um pouco disso, né? Então, deve-se garantir direitos fundamentais, observando o bem-estar físico, psíquico e espiritual desses menores, crianças e adolescentes. Integral proteção da criança e adolescente, porque não se... Aqui prestem muita atenção. Não se fala mais de menor em situação irregular, como se falava no Código de Menores. A partir da Constituição, nós falamos em quê? Princípio do melhor interesse. Então, muita atenção aqui, por quê? O que é o melhor interesse? Às vezes nós recebemos consultas e vem assim, bom, mas eu posso pagar mais?
vai morar comigo. Então, pronto, eu não preciso pagar a pensão porque mora comigo. Não, deixa eu entender uma coisa. Pode pagar mais? Vai ter convívio? Vai ter atenção? Vai ter cuidado? No sentido amplo? Não é só do pagamento daquela obrigação. Que às vezes nem isso tem, né? Não, mas eu posso pagar, tenho melhores condições financeiras. É dessas condições que nós estamos falando? Só não? Não. Porque é proporcional, né? Você paga aquilo que você pode. O que se necessita e aquilo que se pode. É sempre o binômio necessidade de quem pede, possibilidade de quem paga, de quem pleiteia, de quem provê, tá certo? Então, a questão do melhor interesse aqui é ampla, é abrangente. Todos os acórdons, todas as decisões que nós conhecemos, sem exceção, todas elas, vão falar do princípio do melhor interesse quando se trata do interesse do menor, não é isso? Que interesse é esse? É do desenvolvimento pleno, sadio, dentro das condições das pessoas, porque as pessoas nem sempre têm acesso, né, financeiro ideal, nós sabemos disso, né? Não tem uma situação econômica, socioeconômica ideal, nós sabemos disso, mas tem filhos, não tem? Então, de acordo com as suas possibilidades, tem que prover as necessidades deles, né? Devem estudar, não devem? Devem estudar. Ah, mas não pode pôr numa escola particular? Sim, mas tem o quê? Eles têm o direito à educação, os menores. Então, eles têm que estar matriculados, têm que fazer acompanhamento educacional. Ah, mas tem dificuldade, nós sabemos que é difícil. Né? Nós sabemos quanto é difícil proporcionar atenção, proporcionar educação nessa vida que nós levamos hoje. Né? Estamos falando aí de um país que tem dimensão continental. Né? O Brasil é uma lei de caráter geral, que nós vamos falar aqui agora. Né? Então, como nós fazemos isso para quem tem dificuldades muito grandes? É aí que vem o solidarismo. Quem não conhece aqui uma situação que os avós ajudam? Quem pode dizer que nunca viu isso? Os tios, os irmãos, não é assim? Os próprios filhos entre si, os mais velhos, não ajudam a criar os mais novos? Esse é o solidarismo. Tá? Então, nós vamos falar também do Código Civil, já estamos entrando na matéria do poder familiar. Vejam o contexto, a espinha dorsal que nós estamos traçando para chegar na lei de que nós vamos falar hoje. Poder familiar, artigo 1630 e artigo 1631, selecionei dois para mostrar, do Código Civil, para mostrar o seguinte: os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores, não é isso? Ou seja, a partir da maioridade já se fala em poder familiar? Não. Filhos incapazes, embora maiores, vão continuar sob a responsabilidade daqueles que são seus responsáveis. Mas vamos falar genericamente, até a maioridade, não é isso? Se exerce o poder familiar. 1631. Durante o casamento e união estável, compete o poder familiar a quem? Aos pais. Lá para frente, quem já me conhece aqui sabe que esses pais eu já vou dizer, né? Quando é pai e mãe, ou quando é um par, um casal, hoje em dia nós sabemos que existem outras ideias, né? O doutor Nelson Sussumo não está aqui hoje para nós fazermos aqui os nossos debates, né, tradicionais, mas estaremos em breve, viu, lá no workshop de Direito de Família, que nós já agendamos para fevereiro. Por quê? Porque as situações continuam acontecendo, mas vai ficar mais para frente um pouco. Então, compete o poder familiar a pai e mãe originariamente. No outro capítulo do Código Civil, proteção da pessoa dos filhos, e é onde vai entrar, onde entram as alterações, que nós vamos falar, mas eu selecionei um outro dispositivo. 1589, prestem atenção nisso. Pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, ou seja, aquele que não é guardião. E se eu estou falando isso, eu estou falando de quê? De guarda unilateral. Certo? Guarda única de um só. Aquele que não é guardião poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com outro cônjuge ou for fixado pelo juiz. Se não tem acordo, o juiz vai fixar, não é assim? Mas prestem atenção. Bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Então, quem não é guardião tem o dever de fiscalizar ou não tem? Tem. Ah, mas já está sob guarda? Não. Tem que olhar, tem que acompanhar, tem que dar carinho, tem que dar proteção do mesmo jeito. Isso não é pelo fato de não ser guardião que não tem que fazer isso. Ah, eu não sou guardião, já escutei isso. Não, a guarda não está comigo, não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver. Não está com a guarda, com a posse física, com o poder de imediatividade, mas está com o quê? Com o dever de fiscalizar se está sendo exercida em benefício do menor, como tem que ser do melhor interesse dele. Se não tiver, o que pode acontecer? Pode-se pedir o quê? A modificação da guarda, não é isso? Pode, lógico. Ou pode-se pedir o quê? O compartilhamento da guarda. Às vezes aquele que é guardião, aquela que é guardiã,
não está conseguindo, embora deseje, embora queira, não está conseguindo exercer plenamente a guarda. Pode alterar para compartilhada ou não? Pode. Vamos raciocinar de forma ampla, né? E o parágrafo único? O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente. Por que eu pus isso? Porque lá na frente vocês vão ver. O direito de visitação, quer dizer, se já existia na Constituição, o dever de convivência familiar e comunitária, eu tenho que incluir os avós, não tenho? Mas em 2011, vem uma lei específica para incluir o direito de visitação dos avós. Por que vocês acham? Se transforma em lei por quê? Imaginem a dificuldade que existia, muitas vezes, de se obter a visitação desses avós. É verdade ou não? Querem visitar os netos e não conseguem. Não é? Porque, às vezes, a desinteligência, não tem outra palavra, né? Que acontece entre, né, sogra, sogro, nora, porque aí esquecem que existe um neto, um filho, que, na verdade, tem esse direito ao convívio de todos, né? E pensa assim, é ex-sogra. Eu já falei várias vezes. Outro dia me citaram, achei bonitinho. Não tem. Não tem. Que separa, mas para a vida esse toda. parentesco afetivo por afinidade é para a vida toda. É o resto da vida. É para a vida toda. A sogra até morta, ela é tua sogra. Concordo. Não, nossa, mas agora também já, para falar a verdade. Bem da verdade, isso que até outro dia citaram, eu vi até numa rede social, até um comentário, né, como diz a doutora Kátia, né, pode-se colecionar sogros e sogras ao longo da vida. Exatamente. O fato é que até citaram, eu falei, mas é verdade, eu repiso aqui. Se você divorcia, casa de novo, vai ter outro sogro, outra sogra ou não vai? Se existirem, sim, né? Lógico. Dissolveu a união estável. O artigo 1595 é que para. O interessante é que você tem ex-mulher. Mas você pode ter meia dúzia de ex-mulheres. Mas ex-sogro e sogra não tem. Ex-sogra você não tem. Você tem um sogro, sogro 1, sogro 2, sogro 3, sogro 4. Tem. Pode sogra, numerar. É a mesma coisa. Como aquele caso do colega que eu já contei, né, que se casou 6 vezes, né, 2 vezes com a mesma esposa, e aí se divorciou dela 2 vezes, porque não deu certo as 2 vezes, e está com a 6ª, até onde eu tive notícia, continua com ela, que na verdade é o 5º casamento, mas esse é perdão, 6º casamento, mas a 5ª esposa, certo? Essa matemática, mas eu já falei até em congressos isso, porque é um caso que eu acho fantástico. Ele se dá tão bem com esses sogros dele, tão bem, churrasco com um no fim de semana, vai jogar uma tranca com outro. Mas é um espetáculo. Essa afinidade, né, não só no sentido jurídico da palavra, é um vínculo que se forma afetivamente. Né? Mas você está vendo a sua ex-mulher? Não, estou vendo o meu sogro. Mas qual deles? Eu tenho que perguntar. Na lista, qual é o casamento? Né? Então, porque esse vínculo continua. Né? Tanto é que se alguém quiser, e há quem queira, viu? Não pensem que não. Se casar com a ex-sogra, há quem queira. Não pode. Pode? Não pode. Não pode. Artigo 1521, inciso 2º. Não podem casar os afins em linha reta, mesmo que estejam afim. Certo? É outra história. Não pode, pero no mucho, né? Pero não puede. Mas voltando aqui, tudo isso para falar disso, porque vocês concordam comigo? São avós ou não são? Vão continuar sendo avós. O casamento acabou, mas eles continuam sendo avós. Se houver filhos, eles são avós desse casal. Dos filhos desse casal, não é? Bem, então, para falarmos das modalidades de guarda, eu gostaria de situar, se é da lei que nós vamos falar agora, que alterou esses artigos do Código Civil, é dessa modalidade que nós vamos falar, quando se exerce o poder familiar, diferentemente do que acontece quando se trata do ECA. Porque no Estatuto da Criança e Adolescente, nós falamos lá deve-se pressupor a perda do poder familiar para se falar da guarda, porque é um passo para a tutela ou para a adoção, certo? Nós estamos falando daquela guarda estabelecida no Código Civil, certo? Que é uma especialização do exercício do poder familiar por pai e por mãe. Combinado? Então, vamos falar desta modalidade aqui, que decorre da separação, do divórcio, da dissolução da união estável. E eu acrescento mais algo aqui. Mesmo quando os pais nunca foram casados. Se existem filhos, eles são pais, existe dever ou não existe? Existem direitos, também existem, independentemente do vínculo, pela união estável ou pelo casamento, certo? Então, nós vamos falar da proteção da pessoa dos filhos dentro do Código Civil, que é integrando o poder familiar, e vem regrada nos artigos 1583 a 1590 do Código Civil. Muito bem.
Então, se nós falamos de guarda, nós sabemos que existem, primeiro, guarda natural e guarda judicial. Guarda natural. Nós vamos falar de guarda, já estabeleçam o seguinte, é um dos pressupostos, ou melhor dizendo, dos atributos do poder familiar, não é? A guarda é um deles, certo? Guarda, sustenta a educação dos filhos, vamos falar de guarda. E aí, quando falamos de guarda, vamos falar da posse do menor, posse física do menor, a guarda física, e também do poder de imediatividade, de decisão, o que é importante para aquele menor. Para o estudo, para a saúde, não é? Para a moradia, quem decide? Então, esse poder de imediatividade, decidir o que é importante para essas crianças e adolescentes, que se encontram sob guarda. Então, vejam, se a guarda é natural, ela vai decorrer de quê? Do casamento, da união estável e da monoparentalidade, concordam? Se são pais, automaticamente se fala em poder familiar. Já falamos dos fundamentos, né? Ou dos princípios constitucionais que dão base a esse dispositivo. Muito bem. E a guarda judicial? É aquela que vai decorrer da separação, do divórcio e da dissolução da união estável. E se nós falamos de guarda e de poder familiar, nós estamos falando de filhos menores, concordam? Tá? Os incapazes nós já dissemos que vão ter, continuar tal, mas vamos falar em separação e divórcio daqueles filhos menores que vão ter que ficar sob a guarda de um ou de ambos os genitores, mesmo após a dissolução desse vínculo, certo? Então, quais são as formas? Primeiro, a guarda uniparental, também chamada de unilateral ou única. Ou seja, o guardião, aquele que é um deles, tá certo? Do casal. Vamos falar em casal para facilitar nosso entendimento. E nós já sabemos que existem outras modalidades hoje, né, de família, mas vamos falar principalmente nisso. Na guarda uniparental, um só detém essa guarda do casal. Esse guardião, assim chamado, tem a posse física e o poder de mediatividade relativamente à criança e ao adolescente. Ele decide, e o outro tem o quê? Que fazer o quê? Fiscalizar. Certo? Aquele que não é guardião vai ter que fiscalizar, nós já vimos isso. Mas o guardião único tem a posse física e tem o poder de mediatividade. E aquele que não é guardião fiscaliza. Guarda alternada, nós temos visto muita confusão entre guarda compartilhada e guarda alternada. Então, vamos já elucidar essa questão. Primeiro, quando eu falo de guarda unilateral, é porque um só é guardião. É fácil entender o que é guarda alternada. Guarda alternada é quando eu tenho um guardião só, do mesmo jeito, mas que se alterna em períodos determinados relativamente ao outro. Então, eu tenho um guardião único, por exemplo, por 6 meses, em períodos determinados, ele é um guardião. Nos outros 6 meses, o guardião vai ser o outro, aquele que não era guardião. Fica claro? Guarda alternada, gente, não é alternância de dias, cuidado com isso. Alternância de semana. Eu tenho visto isso, mas assim, com uma frequência impressionante. E nós não podemos cometer esse erro, porque nós, advogados, somos aqueles que levam o pleito ao Poder Judiciário. É nossa a tese, não é? É nosso trabalho, a fundamentação, a argumentação é toda nossa. Então, como é que nós temos que fundamentar? Se nós estamos pleiteando guarda alternada, nós estamos pleiteando o quê? Alguém seja guardião desse casal, seja o quê? Por um período determinado, guardião único, por um tempo X. E que no outro tempo, então, 6 meses ele é guardião. Daqui 6 meses, o outro que não era guardião vai passar a ser o quê? O guardião único. Ficou claro isso? O que se alterna é a guarda. Esse poder, essa posse física, esse poder de imediatividade. Ou seja, eu tenho um guardião único só nesse caso. Eu vou alternar de guardiões. Ficou claro isso? Não vamos confundir mais. E aí o que nós temos? Então, guarda alternada. Pai e mãe alternam a guarda dos filhos em domicílios e espaços de tempos, sejam eles semanais, mensais ou anuais. Imagina como isso é complicado, né, gente? Guarda única para um semana. Isso é impossível, né? Um guardião único uma semana, outro guardião único na outra. Não dá, ele decide tudo sozinho, como é que fica? Uma escola, por exemplo, não fica. É impraticável, isso não existe. Então, se em algum momento a doutrina fala nisso, em algum modelo, em algum lugar dá certo, nós já sabemos que no Brasil isso dá certo? Não. Não é modelo para nós. Não é. Quando você tem escola, o mesmo sistema de ensino, quando você tem hospital, quando você tem infraestrutura básica, tudo no mesmo local, fica fácil, não fica?
Tudo igual. Então, eu saio de uma escola por 6 meses. Nos outros 6 meses, vai para outra escola, pai e mãe entendem perfeitamente que é assim, e o outro vai ter... Sim. É o que eu digo, quando os pais convergem, entende? A guarda alternada, em alguns lugares do mundo, pode dar certo, seguramente não é o caso do nosso país, concordam? Eu falo isso com muita franqueza. Sinceramente, eu não imagino que é a guarda alternada. Mas vem a guarda. Então, o que eu digo, a guarda alternada é sempre o guardião único que alterna períodos, tá certo? Na guarda compartilhada, também chamada de guarda conjunta, e essa que foi introduzida pela Lei 11.698 de 2008, não existia ainda no texto legal esse compartilhamento, de fato já podia até acontecer, mas não tinha previsão legal para isso. Não é? Só em 2008 passou a ter. O que pretende essa guarda, o que se objetiva com ela? Proporcionar uma convivência mais constante entre pais e filhos, assumindo pai e mãe em iguais condições, a responsabilidade em relação às questões importantes para a prole. Resumindo, pai e mãe têm o mesmo poder de decisão. Eles podem alternar os espaços, ou, se eles decidem tudo em conjunto, eles não podem decidir que vai ficar uma semana com o pai e uma semana com a mãe? Podem ou não podem? Mas a guarda é compartilhada. A responsabilidade é de quem? Dos dois. Então, quando eu vejo segunda, quarta e sexta, começou assim a guarda compartilhada. Segunda, quarta e sexta com o pai. Terça, quinta e sábado com a mãe. Estou alternando períodos, mas a guarda está sendo o quê? Compartilhada. Porque, às vezes, o pai pode, segundas e quartas, buscar a criança na escola, pode proporcionar condições melhores, por exemplo, né? E a mãe pode nos outros dias. Então, eles convencionam, por isso que se fala que o ideal é quando pai e mãe têm um consenso, não que eles concordem em tudo, dá para concordar em tudo, gente, nem durante o casamento, nem depois deles, concordam? Na verdade, o que devem é ter o quê? Diálogo. Devem harmonizar aquilo que eles decidem, porque o interesse que está no foco principal de quem é? Do menor. Então, o que é bom para o nosso filho? É isso que os pais têm que perguntar. Não é como perguntam às vezes para mim, olha, eu quero compartilhar a guarda, quanto é que eu tenho que pagar? Vai viver comigo? Então não preciso pagar pensão? E se eu fizer para vocês um rol, eu posso fazer um rol de perguntas aqui hoje, que eu escutei ao longo de 20 anos, não de 2008 para cá, não. Desde que a Constituição veio, eu falei, bom, espera um pouquinho, já dá para a gente trabalhar. Com compartilhamento de guarda, direitos iguais, deveres iguais, tudo igual. Mas não é, continua assim. Quanto eu pago? Vai morar comigo? Então não preciso pagar a pensão. O que tem uma coisa a ver com a outra? Se você puder mais e morar com você e o outro não puder, vai pagar proporcionalmente aquilo que você pode, sim. Ah, mas eu fixo alimentos em guarda compartilhada? Fixa. Porque nós sabemos que a guarda transita em julgado? Não. Como os alimentos, né? Transita em julgado? Não. Podem ser revistos a qualquer tempo. Se aquela modalidade de guarda não for cumprida, posso executar lá ou não posso? Posso. Peço a modificação da guarda porque a compartilhada não está funcionando. E peço para modificar para unilateral. Ou peço para modificar o acerto que foi feito, embora continue compartilhada. Vocês percebam? Eu entendo por que vem essa lei nesse momento. Porque muitas vezes era muito difícil para os pais que queriam ter acesso aos seus filhos. Porque no judiciário existia o entendimento de que não se deveria compartilhar, porque a guarda compartilhada não dá certo. Então, o pai que muitas vezes queria ver o filho, não podia ter acesso ao filho, porque não podia compartilhar, porque não podia prever um regime de visitas mais amplo, e o compartilhamento poderia proporcionar isso, né? Porque eles estariam decidindo que seria melhor, comprovando que é melhor para esse filho. E aí, houve um movimento natural no sentido de que a guarda compartilhada fosse estabelecida como regra. E a unilateral como exceção. Mas nós vamos falar disso um pouco daqui a pouquinho. Então, só para não perder o foco do nosso trabalho, e existe o que se chama de guarda de nidação. O que é isso? O menor fica, ou a criança ou adolescente, eles ficam num lugar fixo. Quem se alterna são o quê? Os pais. Ora vem o pai e ora vem a mãe. E a criança ou adolescente estão sempre no lugar fixo. Eu, particularmente, acho que é muito difícil isso também. O que vocês acham? É difícil ou não é? Criança no lugar fixo. Quando se encontra um lugar para ficar a criança, que se tome conta como tem que ser, já é um espetáculo, né? Ou com o pai ou com a mãe, né? Ou alternando, que seja, não a guarda, mas os dias, maravilha. Eu sou uma defensora da guarda compartilhada. Eu já publiquei isso há muitos anos, gente.
Não é de agora que eu venho falando isso, porque eu trabalho com isso há muitos anos e acredito nisso. Mas sabe por que eu acredito? Porque esses pais também são trabalhados para entender a responsabilidade que eles têm. Não é dividir dia e ver quanto é que é a pensão. Você pode até estabelecer multa, mas você está conversando ali assim, vocês têm consciência do que é isso? Então, uma época, por exemplo, falar assim, bom, um caso que, mas o que você fez foi nidação, foi uma guarda de nidação. Falei, olha, um casal jovem, com filho, uma filha pequenininha, e o que aconteceu? Os dois estudando, sem a menor condição de criar a filha, mas de ter a filha, eles tiveram condição, certo? Não precisa entrar nesses detalhes, né? Pelos meios naturais. Né? E aí, todo mundo com 19, 20 anos, como é que vai criar um filho desse jeito? Não tem onde morar? Mora cada um com o pai, com a mãe, com a avó. E aí falei, bem, muito bem. A avó morava fora de São Paulo, mas com plenas condições de dar atendimento a essa criança. E os pais tinham que estudar, tinham que melhorar na posição no trabalho, não tinham condição, eram muito crianças também, eram recém-saídos da adolescência. Não tinham aquela maturidade, daquela responsabilidade. Nós temos que pensar no interesse de quem? Do menor. Então, a guarda foi compartilhada entre eles com a residência na casa da avó. E os dois responsáveis. Aí você fala, mas isso aqui é uma guarda de nidação. Eu não entendi assim, não. Eu entendi como guarda compartilhada. Porque tudo eles faziam em conjunto, decidiam em conjunto, mas também em conjunto com aquela avó, com aquele avô. Eles decidiam com os responsáveis o que era melhor para aquela criança. Naquele momento, era melhor que ficassem residindo com a avó e com o avô. Entendeu? Não significa que é uma guarda de nidação, que ela está sempre em lugar fixo, não é isso. Naquele momento reside lá, mas os pais, muitas vezes, podiam traziam para São Paulo, então eles é que eram os responsáveis. Não é? Mas, enfim, a nidação, objetivamente, é isso, um local fixo para o filho e os pais se alternando na visitação. Muito bem. Bom, eu trouxe aqui o entendimento do STJ recentíssimo, porque publicado em junho do ano passado, da relatoria da ministra Nancy Andrighi, né, que realmente revolucionou o direito de família, né, no STJ, né, trouxe um entendimento, né, trouxe uma sensibilização muito grande para as decisões, né, inclusive o afeto sendo considerado, e nós temos eu digo claramente aqui, afeto não é princípio, gente. Afeto é sentimento. Mas família parte sempre do quê? De sentimento. Os princípios jurídicos que nós vamos aplicar têm que ser considerados aqueles. Então, eu já digo, afetividade, você está na contramão? Não estou. Eu estou com convicção de que afeto é sentimento. Mas é um sentimento que hoje é levado em consideração. Porque antes não se pensava, né? Poxa, mas tem uma ligação, em nome desse afeto, dessa ligação afetiva, que vai proporcionar a convivência familiar e comunitária, que é estabelecida, que é desejada, que é necessária para a criança e para o adolescente, que nós temos que entender que sim, né, tem que ser considerado esse afeto, mas como sentimento que propulsiona, né, a relação de família, né, a constituição de uma família. Bom, então esse entendimento da ministra Nancy Andrighi trouxe mesmo essa base para essa lei que nós tivemos agora, já que entra em vigor no dia 23 de dezembro do ano passado. Vejam por quê, olha que interessante. Então, uma decisão, votação unânime da terceira turma de relatoria da ministra Andrighi, publicada no Diário da Justiça de 25 de junho do ano passado. Guarda compartilhada, consenso, necessidade, alternância de residência do menor, possibilidade. Chega ao STJ porque se diz o seguinte, não, nem tem que se falar aqui em guarda compartilhada, porque não há consenso. Quando não há consenso, não tenho nem que pensar, não tem legitimidade, não tem interesse processual. Como assim, né? A decisão vinha originariamente dessa forma, da primeira instância e depois confirmada no tribunal. Sobe para o STJ para saber, bom, mas afinal de contas, deve existir consenso ou não? É possível ou não? Não é? E vejam o que se decidiu aqui. Esses acordos vocês vão ter acesso, estão sendo todos eles filmados, logicamente vai ser depois projetado para todos. Então, eu vou falar um pouco mais rapidamente para não nos estendermos mais e deixarmos tempo para os debates, né? Então, vejam só, a guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do poder familiar entre pais separados. Comentário, concordo plenamente. É o ideal. É consenso por quê? Onde não há briga, onde há entendimento, flui melhor ou não flui? A criança é mais equilibrada ou não é? Lógico, o ambiente para a criança é melhor ou não é? É. Então, consenso é desejável? É. É. É obrigatório?
já desde a lei anterior de 11.698, já se dizia que o juiz tivesse que determinar, ele determinava mesmo não havendo consenso. Então, quando se fala dessa grande novidade, não é, mas altera para colocar expressamente, para esclarecer nessa lei atual. Então, vamos lá. Veja o que diz aqui. Mesmo que demandem deles reestruturações, concessões, adequações diversas, para que seus filhos possam usufruir durante sua formação do ideal psicológico do duplo referencial. Caminhando um pouco. A inviabilidade da guarda compartilhada por ausência de consenso faria prevalecer o exercício de uma potestade inexistente por um dos pais. Quer dizer, um pode mais do que o outro? Nós sabemos que não. E disse inexistente porque contrária ao escopo do poder familiar que existe para a proteção da prole. E atenção aqui, a imposição judicial das atribuições de cada um dos pais e o período de convivência da criança sob guarda compartilhada, quando não houver consenso, é medida extrema, porém necessária, a implementação dessa nova visão para que não se faça do texto legal letra morta. A guarda compartilhada deve ser tida como regra e a custódia física conjunta sempre que possível, como sua efetiva expressão. No STJ, terceira turma, ministra Andrighi dizendo isso. E depois, nós vemos que vem a lei em dezembro. Quer dizer, o entendimento já vinha se assentando dessa forma. E vem a lei 13.058, que entra em vigor, ela é do dia 22 de dezembro, e entra em vigor dia 23 de dezembro de 2014, alterando dispositivos 1583, 1584, que já haviam sido alterados pela lei 11.698, 1585 e 1634 do Código Civil, para estabelecer o significado da expressão guarda compartilhada e dispor sobre a sua aplicação. Eu selecionei alguns itens que são importantes para nós aqui. Muito bem. Então, a guarda, artigo 1583, a guarda será unilateral ou compartilhada, já era o texto do Código alterado pela lei anterior. Mas vejam, e continua, aqui está igual também, o que já estava. Compreende-se, parágrafo 1º, por guarda unilateral atribuída a um só dos genitores, ou a alguém que o substitua, e remete ao parágrafo 5º de 1584, que se manteve também, por alteração já da lei de 2008. Ou seja, se nem o pai ou nem a mãe... Pode ser um terceiro ou não pode? Pode. E nós temos visto isso nos tribunais. O pai e mãe ficam se digladiando, quem pode mais? E sabe o que acontece? O julgador atribui a guarda a um terceiro, que pode não necessariamente ser alguém de vínculo consanguíneo, que pode não ser alguém que seja de parente por afinidade, padrasto, madrasta, pode não ser alguém, né, que é aquele que objetivamente se esperaria que fosse. O avô, a avó, não, que é consanguíneo também, ou não. Na verdade, pode se atribuir a um terceiro, mas desde que o quê? Demonstre que tem afeto, né, afinidade, ou que detém as melhores condições para cuidar desse menor. Então, pode ser uma terceira pessoa que não é nenhum deles. E já estava na lei isso. Ela morre... A parceira dela reivindica a guarda da criança, contrapondo aquele suposto direito que os avós, e não é esses avós, todos os avós acham que tem. O juiz não decide nesta linha, o que era melhor para a criança? A companheira da Cássia Eller. O que ela era do menino? Absolutamente nada. Não tinha nenhuma relação de consanguinidade. Falei errado. De consanguinidade não tinha. Não tinha. Não. Não tinha. Não era mãe, não era pai, não era tia, não era nada. Mas no cotejo entre avós maternos e ela levou o menino que deve chamar Francisco, Chicão. Era o Chicão. O Chicão. Isso foi aplicado, isso já vem sendo aplicado. A Cássia Eller deve ter falecido já há alguns anos. E a decisão foi tomada há alguns anos. E também esse processo durou 5 anos, porque, na verdade, a discussão é muito interessante, porque hoje nós já não temos essa discussão, já não caberia, porque o STF reconhece, desde 5 de maio de 2011, reconhece a possibilidade da família constituída por união entre pessoas do mesmo sexo, as uniões homoafetivas. Hoje existe casamento homoafetivo, né? Então, hoje nós teríamos superado, mas naquela época foi muito importante, porque é bem observado, porque o que se levou em consideração foi
foi o princípio do melhor interesse do Chicão, do caso, Francisco, que foi criado pela companheira da Cássia Eller, né, da Maria Eugênia. Então, logicamente que ela era a pessoa que detinha as melhores condições. E quando ouvi do menor, ele quis ficar com quem? Com ela. Foi o que acabou decidindo no final, né, levando a convicção do judiciário, que ficasse com ela, porque o pai da Cássia Eller não tinha o menor convívio com o menor, não tinha afeto, não aceitava o relacionamento dela, não conviveu com a criança. E quem criou a criança foi a Maria Eugênia. Então, vocês vejam que não é pelo fato nem de ser a homoafetividade, mas foi quem criou, né? E hoje nós falamos em quê? Em socioafetividade também, né? Pai quem cria, né? Ou mãe quem cria, e nem sempre quem gerou. Aí nós vamos chegar lá na frente um pouquinho. Mas voltando aqui, então... Houve uma época que isso era uma chacota, né? Não, era uma inaceitável, chacota. inaceitável. Principalmente no meio masculino, e os meninos aqui vão entender o que eu estou falando. As mulheres acho que não gostavam muito disso, ou talvez algumas delas não gostem, mas houve uma época que a gente fala assim, não esquenta não, o pai é quem cria. Né? Quando a gente, de uma maneira tosca até, de mau gosto, brincava com o cara, pô, mas vai criar filho do outro, não esquenta não, pai é quem cria, não é quem põe no mundo. Hoje isso já está sedimentado, hoje não vai mais chacota, isso está... As relações interpessoais que antecedem a letra da lei. A lei nunca está na frente das relações interpessoais. As relações interpessoais influenciam na criação das leis. Para regulamentar as relações, essas mesmas relações, para que não haja um conflito e seja tudo feito de forma harmoniosa. Não, está certo, é isso, especialmente porque nós temos que, justamente o que nós estamos vivendo hoje, até que ponto, né? Deve ser, inclusive, nós devemos considerar que todos que criam possam ser considerados também pais afetivos, né? Porque aí você pode ter uma gama de 3 ou 4 pessoas querendo registrar uma criança, dizendo que criou também, né? Em determinados momentos da vida, se ligou afetivamente, e aí vem a multiparentalidade. Mas daqui a pouco nós falamos disso. Pelo amor. Imagina agora, eu vou chegar lá. Mas voltando. Então, só para nós estabelecermos essa linha, na guarda compartilhada, nós tínhamos lido a unilateral primeiro, né? E por guarda compartilhada é a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe, que não vivem sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Então aqui vocês vejam, falou em casamento, união estável, não vivem sob o mesmo teto, mas são pai e mãe e devem, logicamente, decidir de que forma essa guarda vai ser desempenhada ou exercida. Muito bem, eu selecionei, então esse parágrafo primeiro já estava assim, alterado pela lei de 2008. Agora o parágrafo 2º. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com o pai e com a mãe, sempre tendo em vista as condições fáticas dos interesses dos filhos. Gente, quando fala equilibrada, não é quando dizem a gente muitas vezes escuta assim, então tem que ser segunda, quarta e sexta comigo, terça e quinta e sábado com ela, domingo um para mim, outro para ela. Isso é equilibrado, gente? Não é 50%, 50%. Sabe aquela ideia de equilibrado? Equilíbrio é sempre levando em consideração o quê? A proporcionalidade, a possibilidade que as pessoas têm. Porque, às vezes, o equilíbrio é assim, eu não posso desrespeitar, deixar só com um, né, e não deixar que o outro tenha acesso. Isso aqui não pode. Porque se a ideia é que ambos convivam e as famílias convivam, né, ou a família constituída por essas duas vertentes, nós não podemos imaginar que um tenha mais direito de tempo do que o outro. Lógico, então a ideia é equilibrar, mas de acordo com as possibilidades das pessoas. Né? E de acordo, em primeiro lugar, com o quê? Com o interesse dos filhos, né? Desses menores. Bom, no parágrafo 3º, na guarda compartilhada, a cidade considerada a base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. Muito bem. Isso eu até comentei agora há pouco ali na gravação, já há uma discussão. Em menos de um mês já está, aliás, várias discussões a respeito da lei, né? Uma delas mas como assim? Quer dizer que o direito que a pessoa tem de ir e vir, pelo fato de ser pai ou de ser mãe, não pode mais se mudar? Recebeu um convite para fazer um doutorado em Harvard. E quer ficar com o filho também. Mas está lá nos Estados Unidos, como é que vai ficar com a mãe aqui, lá, e não vai deixar, então não vai a Harvard, porque quer ficar com o filho também? E não pode levar o filho porque a mãe não pode ir, já estão separados, e já tem outra família? Vocês estão entendendo um exemplo simples? Mas acontece, gente. Semana retrasada eu recebi uma consulta assim,
Né? Eu estou indo para o exterior, como é que faz? Eu também quero, eu tenho guarda compartilhada, eu vou perder a guarda compartilhada? O ideal é que a posse, obviamente, que o convívio, o máximo possível aconteça. Agora, se você tem uma proposta para Harvard, alguém se receber aqui vai ficar triste para fazer lá uma bolsa de estudos para estudar em Harvard? Para se especializar? Não vai, né? Então, meu Deus, a pessoa tem esse direito também, pelo fato de ser pai, não deixou de ser pesquisador, não deixou de ser, né, um acadêmico, não deixou de ser... Agora, o que é melhor para o filho? É ir para lá ou é ficar aqui? Ah, já está aqui, já está estabelecido aqui. Ah, bom, mas aquela bolsa é temporária. Obviamente que tem que ter o quê, gente? Bom senso, né? Bom, vou ficar lá 1 ano lá, 2 anos pesquisando? Então, calma, hoje em dia, pelo amor de Deus, falta motivo, falta condição de você se relacionar, de ver, sem ser fisicamente. Muitas vezes, aqui dentro do país, prestou concurso, foi lá para Manaus, para magistrado em Manaus. Não vai poder vir todo fim de semana ficar com o filho, terça, quinta e sábado, vai poder? Não vai, mas tem o seguinte, tem condição de se falar por telefone, tem condição de se relacionar, né, nas redes sociais, não tem? Obviamente restrita para aquela finalidade, né? Porque a criança, logicamente, tem que ser monitorada nisso daí, mas estamos falando assim... É um telefonema, às vezes é uma carta, às vezes você manda... Né, faltam meios de nós nos comunicarmos, de dar atenção, de cuidar, a escola está em ordem, está tudo certo com o médico, olha, precisa decidir um médico, é difícil você falar com quem está longe? Não. Aquele que precisa se mudar também tem que ter o bom senso. Aí, nesse momento, talvez seja melhor ficar onde a criança está, onde está a escola, onde está o círculo social, por uma coisa temporária. A guarda pode continuar sendo compartilhada? Pode. Algum impedimento? Não tem. Se existe essa vontade efetiva, né, de assumir suas responsabilidades e também, ao mesmo tempo, se considerar como ser humano, né, que quer crescer e proporcionar melhores condições para o filho, também não vai? Lógico, né? Volta diplomado em Harvard, vai poder proporcionar melhores condições ou não? Vai. Acadêmicas, intelectuais, né? Pode conseguir tudo se muda, gente. De acordo com esse interesse, mas tem que ter bom senso, não tem? Senão vai para onde? Quem resolve? É o judiciário. Não havendo consenso, quem decide é o judiciário. Bom, voltando. Parágrafo 5º, prestem atenção, porque isso aqui é uma novidade na lei. A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos. Já vimos isso. E, para possibilitar tal supervisão, a novidade... Qualquer dos genitores sempre será a parte legítima para solicitar informações ou prestação de contas. Objetivas ou subjetivas. Em assuntos que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos. Vamos dar um exemplo, vamos começar pelo mais tranquilo. O pai não era guardião, queria ter acesso ao prontuário escolar do filho. Ia para a escola, pediu o prontuário. Não pode, o senhor tem que pedir uma ordem judicial para isso, porque o senhor não é o guardião. Minha pergunta é, isso está certo, gente? Errado. Porque esse pai tem o dever de fiscalizar ou não tem? Tem. Se ele foi suspenso ou destituído do poder familiar, é outra história. Ele não detém a guarda e não detém poder nenhum sobre isso. Mas se ele ainda ele detém o poder familiar, ele tem o dever de fiscalizar. A escola tem o dever de fornecer as informações. Não tem que pôr o judiciário nisso. É o exercício regular, ele está exercendo o direito dele, aliás, mais do que do menor, em benefício do menor, e mais do que isso, o dever dele relativamente a essa criança. Então, quando a escola, em nenhum momento, eu aceitei isso como advogada. A escola está dizendo que tem que entrar, não tem que entrar nada. Vai lá e redige, pode ser até manuscrito. Não precisa ter nenhum termo, até porque se você põe o termo, ele começa, vamos mandar para o nosso jurídico. Dependendo da escola, vai para o jurídico. Não, espera um pouquinho. Calma. Chega lá, redige. Você orienta, porque a nossa função como advogados, nós somos os primeiros juízes da causa, né? Os que vão dar orientação, que vão dizer para as pessoas se existe um direito a ser perseguido e como faz para conseguir. Né? Esse é o nosso trabalho magnífico, né? Essa profissão nobilíssima. E aí você chega e diz assim, redige, escreve uma carta. E você diz o seguinte, a escola não quer receber, não quer falar nada? Ah, vai procurar o advogado? Não, então você já procurou, então é isso. Escreve assim, que você falando de tal pai, você tem lá o comprovante ou não tem? Tem lá, certidão de nascimento, você registrou, você é pai, você não está discutindo no judiciário se é pai ou se não é. Você está lá. Então, automaticamente, a guarda natural, não foi que nós falamos?
Está lá, sou pai, tenho direito a acesso à informação. Muito bem? Ah, mas não foi quem assinou o contrato, isso é outro problema. Cuidado, a partir da maioridade é uma história, porque vem aquela história, direito à informação, direito à privacidade. De quem é o direito que nós estamos falando aqui, gente? É do menor ou não é? É do menor. Menor assina contrato? Não. Uma grande confusão que eu vejo, né, e a área do direito educacional é muito interessante, é assim, enquanto é menor, se confunde, ah, mas quem assinou o contrato foi a mãe? Então a mãe que é, ou quem assinou o contrato foi o pai, não tem nada quem assinou o contrato. Aquele vai ser o responsável financeiro perante a escola, tá certo ou não? Tem que cumprir, vai ter que honrar o compromisso. Isso não, é outra história, não cumprir o compromisso, vai ser executado. Não é assim? Não estou falando disso, estou falando de outra coisa. Estou falando do quê? Do direito que o menor tem, né, de ter a fiscalização do exercício da guarda por aquele que não é guardião, e do dever que o não guardião tem. Até porque, se ela paga ou ele paga sozinho a conta, ele tem meios próprios para cobrar do outro que não pagou aquilo que ele acha que ele deve ser ressarcido. Então vamos lá. O Dr. Rui abriu uma coisa, quer falar um pouco mais para frente, mas eu já vou aproveitar para falar agora. Quando nós falamos aqui, especificamente, e é o artigo 1589 que diz o quê? Nós vimos aqui, que é o dever de fiscalização, é uma coisa. Por isso que não se aceita no judiciário a ação de prestação de contas, e é muito comum que venha aquele que geralmente paga a pensão e fala, mas o dinheiro não está sendo dado para a criança. Quem já não escutou isso aqui? O dinheiro não está sendo dado. Eu estou dando X, meu Deus do céu, é X menos Y menos Z. Por que eu estou pagando 5 mil, a escola custa 500? Quem já não escutou isso aqui? Advogado que não escutou, não existe. Essa regra não tem exceção. Mas não pode ser... Eu falei, bom, primeiro, eu quero uma ação de prestação de contas. Essa intentou essa ação, a ação já vai ser... Com certeza, ela vai ser julgada improcedente. Uma coisa são de prestação de contas, quando você tem o titular discutindo, porque você vai para o artigo 914, é outra história do CPC, é uma ação própria, tá certo? O menor não está exigindo prestação de contas nenhuma, até porque, vamos lembrar que nós estamos na seara do direito de família, e os alimentos são irrepetíveis. Como é que você devolve sobrevivência? Você devolve sobrevivência? Não. E se ele se destina à sobrevivência de alguém, são irrepetíveis. Ponto. Então, não dá, são naturezas distintas. A ação de prestação de contas na área de família, por isso que quando aqui essa lei, eu chamei atenção para isso, quando fala de prestação de contas aqui, cuidado com isso, porque uma coisa é ação nos termos do artigo 914 e o outro exercício regular do 1589 do Código Civil. Nós temos, eu trouxe para vocês um julgado fresquinho, ótimo, recente, de uma ação em que se discute de fiscalização. Olha que bonito isso. Vocês vão ficar com a corda de presente hoje. Esse merece. Porque eu falei, eu tenho que descobrir, né, como vai fazer isso, porque prestação de contas não vai dar certo. E você põe prestação de contas no texto da lei, é a ação de prestação que vai entrar, você concorda? Sim. Não é. Então não pode, seria. Lendo no texto objetivo, mas não é não. A ação de fiscalização, porque decorre do exercício do poder familiar. Então, aí você tem hoje a possibilidade de fiscalizar o exercício, não vai entrar com a ação de prestação de contas. É outra natureza, a ação é outra história, outro poder, outro pedido, outra história. Nós vamos dizer que isso já já. Então, nesse momento eu tenho que chamar a atenção para duas coisas, esse parágrafo 5º é muito importante, inserido por essa lei. Ele diz... Solicitar informações é parte legítima a qualquer momento, aquele que não é guardião. E essas informações podem vir aonde? Vamos pensar amplamente? Vamos discutir aqui? Eu trago a reflexão. Pode ser no hospital? Pode. Acho que sim, não pode? Pode. O filho está internado. O guardião único detém o poder de imediatividade. Levou naquele hospital X. Mas aquele que não é guardião está achando que não é o melhor lugar. Eu quero ter acesso, eu quero saber como é que está sendo. Não é guardião, não assinou. Nossa, a gente já cansei de ver. Nesses 30 e qualquer coisa anos aí de exercício, nessa área, você só vê isso. Não pode aqui, você não pode visitar, porque é pai visita, mas não pode olhar. Como que não pode? Então, hoje a lei é clara nesse aspecto, pode e deve. Mas o tratamento que está sendo dado qual é? Como aquele que me diz, puxa, mas eu sabia que era alérgico a camarão, não podia tomar penicilina, não podia tomar aquele tipo de antibiótico. Se um detém informação, o outro não sabe, vai lá e autoriza, o tratamento vai ser feito, não coloca lá na ficha, é alérgico, não pode tomar, pode levar até alguém a óbito ou não pode? Lógico.
Então, essa soma de pai e mãe, de conhecimento do que sabe do filho, de como fazer o melhor para que esse filho possa ter acesso à saúde, à educação, a tudo, tem que se dar de forma conjugada. Não faz sentido essa história do potestade, que a ministra Andrighi fala com muita propriedade, aquela história, eu posso mais. Eu sou guardião, eu posso mais. O outro não. O outro vai visitar quando eu deixar. Paga a pensão. Vão parar com isso. Esse outro ou essa outra, não importa. Não estou falando em gênero aqui, estou dizendo aquele que não é guardião ou guardiã que sofre esse problema, nós sabemos disso, não consegue visitar. Eu trouxe esse acórdão aqui hoje, mas tem um acórdão que diz assim, ó, o texto é esse, impede a guardiã de colocar a criança às quartas-feiras na aula em atividades extracurriculares. Vocês já viram um acórdão falando isso? Eu tenho um acórdão que fala isso. Sabe por quê? Porque estabeleceram visitação, toda quarta-feira o pai pode ver. Chegava na quarta-feira, pôs na aula de inglês. Ai, desculpa, mas está na aula de inglês. Tá bom, não foi naquela quarta-feira, vai na outra. Não se deu bem no inglês, mas eu tive que pôr na educação física, porque estava muito irrequieto. Aí chega na outra quarta-feira, olha, está na aula de educação física, a gente vai ter que pensar em mudar o dia, tem que entrar com ação para modificar essa cláusula, né? Enquanto isso acontece, as quartas-feiras já eram. Aí chega no tribunal, e o tribunal determina, eu nunca tinha visto uma coisa, proibido colocar a criança nas quartas-feiras que foram convencionadas. Tem que ter acesso àquele pai que não está conseguindo ter acesso, que disse que teria. Foi convencionado e sacramentado que teria. Vocês estão vendo? É desinteligência ou não é, gente? Bom, então, eu tenho outras coisas aqui para nós não nos alongarmos tanto, mas vamos caminhar um pouquinho mais. Vejam o artigo 1584. Eu só trouxe o que seria interesse para nós aqui para discutir hoje. Eu tenho alguns acórdãos depois. Parágrafo 2º, 1584. Quando não houver acordo entre pai e mãe, ou a mãe e o pai, quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada. Vocês estão vendo? Torna a regra. Tem exceção essa regra? Tem, no próprio texto. Salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Ou seja, quem vai decidir, afinal de contas, se a guarda vai ser compartilhada ou não? As partes. Mas quem dá a decisão final? O juiz. As partes vão dizer, se manifestam. Mas o juiz vai ver se é o caso ou não. Porque se ele entender que lá tem um pedido de guarda compartilhada, porque agora a lei autoriza, mas que ele está entendendo que não vai ser bom para o menor, o juiz pode não dar ou pode não dar? Pode, já era assim. Então, cuidado com essa história, que agora a guarda é compartilhada. Que seja para todos, que seja, porque agora a lei é clara nesse aspecto. Será compartilhada, só concluir, será compartilhada, só um minutinho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, ou não pode ter sido suspenso, muito menos destituído, certo? Então, estariam aptos, têm aptidão para exercer. Mas aqui, dizer que não deseja a guarda do menor, olha de que jeito está. Vocês acham que isso é bom? É simpático isso para o menor? Seu pai não quer a guarda, por isso que ela não vai ser compartilhada? Precisa tomar cuidado com o texto da lei, gente, tá? Eu posso estar sendo um pouco crítica demais. Às vezes, não é que não deseja, às vezes não pode, não é? Não deseja no sentido de que não vai concordar com aquilo que é regra. Mas a palavra deseja aqui, para mim, ela cai um pouquinho... Né? Um dos pais não deseja, vai dizer para o magistrado que não deseja. Não pode assumir a guarda compartilhada. Ele tem até o direito de compartilhar, né? A lei diz como regra, mas excepcionalmente pode não compartilhar quando ele não tem condição, aquele que não pode ser guardião ou aquela que não pode ser guardiã. Vocês entenderam? Isso fica claro não? Ou não? Vamos debater depois. Por que eu estou dizendo isso? Porque fica assim, a veiculação foi, agora a guarda é compartilhada. Se o interesse do menor não for esse, vai ser compartilhada? Vai? Não. Mas é regra. Vai ser aplicada a regra contra o interesse do menor? Não, que fique claro. Mas hoje já tem no texto legal a possibilidade da fixação para que não haja divergência jurisprudencial como havia. Se não tem consenso, não tem guarda compartilhada. Ah, bom, nesse ponto veio melhorar muito. Veio. Porque a guarda será compartilhada, está claro aqui. Não é? Salvo... Aí vem as exceções. Se o juiz entender que não é interesse do menor, se um deles não puder exercer, certo? Aí vem as exceções, que também cabem e o magistrado é que decide.
Certo? Vou só adiantar um pouquinho para a gente debate já já. Olha o parágrafo 5º. Se o juiz verificar, isso aqui nós já falamos, né? Se não tem, o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a quem? A pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados de preferência o grau do parentesco, relações, afinidade, afetividade. Vejam outra novidade, parágrafo 6º. Qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores sobre os filhos destes, sob pena de multa de R$ 200 a R$ 500 por dia, pelo não atendimento da solicitação. Vocês estão vendo? O que as petições devem conter no caso de não se ter acesso às informações? Você pede que o prontuário venha, muitas vezes. A própria notificação, se houver necessidade de uma notificação extrajudicial, que a carta não resolver, 99% das vezes resolve, tem os mais resistentes, né? Porque chega a cartinha lá, não posso protocolizar. Não, pode protocolizar. Pode não concordar, mas protocolizar, tem que protocolizar. Aquela cartinha, pedindo informações. Né? O hospital pode falar, não, isso aqui é sigilo médico. Eu não posso abrir prontuário para ninguém aqui, só para outro médico autorizado. Né? Então, judicialmente, não pode falar isso? E aqui está dizendo o que aqui, gente? Qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores sobre os filhos destes. É novidade ou não é? É. Em termos de lei, para nós, aqui, na guarda, perfeito. Então, isso também tem que ser observado, tem que ser divulgado, inclusive. Porque nós vamos ver muito, como estamos vendo ainda, muitos estabelecimentos se recusando a dar informações. Isto é sigiloso, é o direito de privacidade. Não tem privacidade nenhuma. Pelo amor de Deus, isso aqui é o interesse do menor e os responsáveis estão exigindo aquilo que lhes é de direito e de dever. Em 1585 também foi alterado. Em sede de medida cautelar de separação de corpos, em sede de medida cautelar de guarda ou outra sede de fixação liminar, a decisão sobre guarda de filhos, mesmo que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz. Por que isso? Porque é aquela história, pede a liminar, alegando alguma coisa, consegue eliminar, convence o juiz, provisoriamente, que pode ser revisto, ainda não foi, obviamente não foi convertido em definitivo, mas chega lá mais um pouco adiante, vê o quê? Na instrução vê o quê? Que era exatamente o oposto daquilo que se concedeu. E às vezes os danos já são irreversíveis. Dá guarda provisória para um. Já consegue o que quer, está com a guarda, ó. E como é que você busca depois? Então, neste momento em que se há uma cautela necessária e textualmente colocada aqui na lei, é importante sim. Né? Se já há de cautela, não já deveria fazer isso, agora a lei recomenda que faça. Por quê? A casuística, a jurisprudência tem mostrado isso. Concede a liminar. Vocês não imaginam em alienação parental. Qual é a acusação? Está praticando abuso sexual contra o menor. Aí fica aquela coisa, mas o pai tem direito, né? Geralmente, então, a avó acusa o genro. Quer dizer, a avó da criança seria o ex-marido da filha, né? Está praticando, não pode mais visitar, eu estou com a posse da criança e tal, e fica aquela situação, chega ali na frente e vê que nada daquilo aconteceu. Nada daquilo tinha acontecido. E aí já o irreversível pode ter acontecido, isso sim. Então, a de cautela sempre é importante. Quer dizer, não pode tirar do convívio, ao mesmo tempo, se há uma acusação de abuso sexual contra o menor, tem que se prestar atenção. Então, o que os juízes no começo davam? Agora, fazem o quê? A visita monitorada, acompanhada de um responsável, de uma psicóloga do juízo, sabem? Então, os cuidados estão sendo tomados. Mas é bom tomar antes de dar a decisão, sim. Se não for algo iminente, comprovável imediatamente, é importante que se ouça as duas partes, sim. Em benefício de quem? Do menor. Porque senão ele pode, some com o menor, e aí? Né? Salvo se a proteção, aí vem, aos interesses dos filhos, exigir a concessão de liminar sem oitiva de outra parte, aplicando-se às disposições de 1584, é o que nós acabamos de falar. Então, guarda compartilhada. Os pais exercem a mesma autoridade em relação à prole, corresponsabilidade nas decisões sobre a vida dos filhos, possibilidade de domicílio único ou duplo, eu falo em duplo domicílio. Então, hoje nós vemos até que isso é possível, acabei de dar alguns exemplos aqui, porque o domicílio é onde se encontra o menor, não é residência, gente. É onde devem ser encontrados os responsáveis pelo menor para responderem aos atos que digam respeito aos interesses desse menor.
certo? Onde eles serão encontrados? Então, se pais compartilham, eu volto a essa tese minha antiga já, eu volto a dizer, se pais têm guarda compartilhada e têm domicílios, não estou dizendo residência só, domicílios diferentes, se você determina duplo domicílio, você não garante duplamente o menor? Para mim é uma questão básica, objetiva. Os dois são responsáveis igualmente, têm domicílios, eles são encontrados para responder aos atos em lugares distintos, domicílios distintos. Então o domicílio tem que ser. É que se confunde domicílio com residência. Isso é outra história. Né? Pode ser e pode não ser. Eles podem coincidir ou não. Vamos pensar um pouco mais nisso, né? Falar, não, a criança perde a referência, mas pai e mãe separados têm 2 casas, falando em residência, ou não tem? Tem, né? Aí a criança vai ter referência de quê? De 2 casas ou não? Sim, alguém reconstitui a família aqui, outro reconstitui a família ali. Qual vai ser a referência da criança? Não vão ser aquelas 2 famílias que os separados acabaram de constituir? Então, gente, uma questão para mim, que eu não sei, posso estar sendo simplista, mas me parece óbvia. Já tem casa separada, às vezes os costumes são outros, casaram de novo, ou se uniram de novo, ou muito pelo contrário, nada disso. A criança vai ficar com um e com o outro, para ter convívio, nos novos formatos. E a criança vai ter referências diferentes da que tinha quando os pais viviam juntos ou não? Vai ter. Essa coisa da referência precisa tomar cuidado, porque se é para compartilhar, é para aproximar o convívio, mas tem que ter uma residência só. Não, eu digo diferente. Os pais têm que pensar de maneira a proporcionar equilíbrio para essa criança, para esse adolescente. Então, que eles convirjam, ou que pensem de uma forma equilibrada, para a criança e para o adolescente terem equilíbrio. Porque parte da conduta dos pais, não parte de onde eles moram. É a conduta deles onde eles morarem. É ou não é? Eu penso assim. Os pais pai e mãe podem dividir os afazeres diários em relação aos filhos, mesmo morando só com um. Os pais podem fixar residências próximas. Lógico que isso depende das condições de cada um, né, gente? Tem gente que não tem condição. Aí tem pessoas que têm condição. Conheço vários casais que, depois de divorciados, o pai foi morar mais perto da mãe para poder compartilhar a guarda, ou a mãe foi morar mais perto do pai. E aí, às vezes, dá certo, às vezes não dá, né? O novo companheiro de uma por exemplo, disse, mas vou morar bem aqui? A pergunta que ele fez. Mas você está procurando apartamento para nós morarmos aqui? Perto do ex? Né? Aí vem o fantasma, né, do relacionamento, né? Você vai ficar vendo seus maridos o dia inteiro? É isso que você quer? Então aí começa aquela história que nós já sabemos. E o filho, foi. A mulher também faz a mesma coisa. Também. Eu citei um exemplo concreto, né? Sem dar nomes. Faz a mesma coisa. Sem citar nomes, eu citei um exemplo concreto. Os pais podem fixar residências próximas e harmonia, respeito... Gente, olha o que eu pus aqui. Harmonia, respeito, convivência familiar e comunitária. Exige o que isso? Isso se fala de uma cultura de guarda compartilhada. Isso é o ideal. Eu dei uma vez uma entrevista, há uns 3 anos atrás, já fora, acho que foi em Barretos, e falei, não existe uma cultura de guarda compartilhada ainda no Brasil. Existe ainda hoje? Não tem. Não tem. É onde eu faço melhor, como é que eu divido a pensão, você entendeu? De comportamento, né? Pronto. É comportamental, é de conduta, pensar nos filhos, é pensar no bem-estar. Ou então não tenha filhos, porque ninguém é obrigado a ter filhos mais. Certo? Agora, se tiver filhos, tem que ser responsável, sim. Né? Então, pronto, é tão simples. Então, vejam. Aconteceu, aí vem o acontecente, de novo, que vocês já conhecem, né? Aconteceu, acontece, né? Se faz, acontece, né? Pergunta para a outra, o acontecente. Ela perguntou para mim, uma moça, para mim, doutora Cátia, eu estou com 5 filhos, eu não sei mais, são 3 pais diferentes. Ave Maria. O que eu faço? Eu falei, não faz mais. Não faça mais filhos, pelo amor de Deus. Não, mas é que eu estou querendo agora mudar, eu vou morar com um quarto, né? No quarto não, com um quarto, Maria, com um quarto. Vou morar com ele quer que eu tenha filhos com ele. Como é que eu faço com esses 3? Falei, com esses outros todos, né? Com 5. Eu falei, gente, peraí, um pai já morreu, está com a avó, gente, é uma confusão. Eu falei, olha, vamos fazer uma coisa. Para você não ter que cuidar de filho, você não pode ter filho, concorda? Porque ele já não tendo filho, já é um bom começo, né? Você tem 5 para cuidar. Você continua sendo mãe dos 5? Não, não é assim não. Só não está entendendo. Porque 2, aquele que o pai morreu, vai ficar com a avó, está entendendo? Ela fez a matemática para mim. Falei, eu não estou entendendo. Ela dividiu a prova. Rápido. Agora, como é que eu faço? Eu digo, você faz o seguinte, você não vai fazer essa divisão matemática, não funciona assim. Você é mãe dos 5 ainda. Eu não posso dar, não? Eu falei, não, data máxima, Vini, com todo respeito. Eu falei, o problema é esse, não dê. Não sejam maliciosos. Não dê os filhos.
Mas vocês são terríveis. Vocês são terríveis. O direito de família é uma coisa impressionante, né, doutor Rui? Olha, posso dizer uma coisa pra vocês? Eu falo em todo congresso isso. Olha, Mas como diz aquela comediante da televisão, você tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É. Gente, eu falo isso sempre, olha. Quando começa essa história toda, mas o que eu faço, o que eu não faço? Muito cuidado, porque se você faz, você é responsável. Seja o que for que você faça, concorda? Quando se trata de filhos, que você gera e que você traz para o mundo, essa história de ficar distribuindo pelo mundo aí, direito de família é o único lugar, a única área, perdão, do direito em que vocês podem assistir novela à vontade. Nunca digam, eu não assisto novela, eu assisto, eu peço para gravar. Porque às vezes eu peço para gravar, porque senão, o que acontece? A senhora sabe que em sala de aula, de pós-graduação, vem isso. Sabe o que está acontecendo? Porque lá no Império, estou pensando aqui comigo, otomano, bizantino, entendeu? Realiza. Não é isso, a pessoa está falando da novela. E eu fico lá, mas a Império está acontecendo, não precisa ser comendadora, é título nobiliário, não é isso. Então eu tenho que saber que comendador de que novela é essa, porque lá eles estão falando uma série de coisas que a gente está discutindo no dia a dia. Já me deram outro dia uma notícia, ontem me deram, outro dia não, ontem. Eu fiquei assim já, olha, a senhora se prepara que vai ter, já me preparam assim, psicologicamente. Vai ter uma minissérie, ai meu Deus do céu. Vai ter uma minissérie que é assim, o casal está tendo problemas no relacionamento. Vocês devem estar sabendo, porque o pior é que eu fiquei sabendo ontem. Olha o que eles estão sabendo, tá vendo? O casal vai ter problema no relacionamento. Aí vai ter uma terceira pessoa que vão colocar no relacionamento. Dizem que é para apimentar. Cuidado, né? Que isso aí perde a mão também. Mas aí diz que essa pessoa que entra em relacionamento vai querer ter um relacionamento com ela, com a esposa. Entendeu? Aí vai ficar um trio que, na verdade, vocês entenderam do que eu estou falando? Eu já enxerguei aí a decisão do STJ, do STF, eu já coloquei todos os ministros, entendeu? A doutrina, eu já estou pensando o que eu vou fazer com isso. Fala, grava para mim, não sei quando começa, grava. Mas você também conhece uma decisão de um casal que tentou fazer uma inovação dessa no Rio de Janeiro. Ah, bom. Tentou fazer uma decisão. A gente fica meio jurássico e trabalha na área e ouve a doutora Kátia, dentre outras pessoas brilhantes, não mais que ela, mas brilhantes como ela, existem casos concretos. E existe um caso concreto no Rio de Janeiro, um casal regularmente constituído, introduziu uma terceira pessoa no convívio deles. Vocês estão realizando aí, né? A moça viveu um determinado período, os três juntos lá em comunhão de afetividade. E num determinado momento, esse casal resolve, não quero mais, tudo acabado entre nós. A moça entrou com uma ação e acabou ganhando eu não lembro se foi indenização, eu sei que ela não saiu. Com todo respeito, gente, é sábado à tarde, eu tô sem terno, esquece que falaram de mim porque são meus amigos, eu sou igualzinho a vocês sem tirar nem pôr, tá? Meteram o pé na jaca e a moça, na realidade, não saiu com uma mão na frente e outra atrás. Ela foi atrás de uma indenização, eu não lembro se o título era indenização, mas que ela saiu com um tutuzinho no bolso, ela saiu. Vou dizer para vocês o seguinte, vocês sabem que eu já venho há muito tempo falando do projeto que está caminhando por aí para instituir a poligamia, né? Então, por essas decisões e por outras, não é? É que a gente precisa tomar cuidado, porque começam essas questões aí. O pessoal fala, que bom, que maravilha, eu vou ter várias. Vai ter várias e vai ter várias responsabilidades junto. Todas elas. Mas não vou fugir daqui da guarda, daqui a pouco eu volto aqui. Senão vocês me matam. Vamos lá. Vou procurar concluir, porque eu vou abrir para as perguntas, e se alguém tiver interesse, logicamente, é a primeira palestra sobre esse tema aqui na Ordem esse ano, então eu tenho uma responsabilidade e me coloco à disposição de vocês aqui. Então, vejam, questões de ordem prática que eu trouxe para nós discutirmos aqui. Relativamente a infrações, obviamente, havendo infração, corresponde ao quê? Tem uma infração, tem que corresponder a uma sanção. Não é assim que funciona? Bom, relativamente à gravidade do fato, decisões emergenciais vão sempre depender do quê? De verossimilhança e periculum in mora, não é isso? Os artigos 798 e 273 do CPC.
As liminares sempre vão ser solicitadas em situação de risco, que os efeitos possam ser irreversíveis. Aí nós colocamos maus tratos, abusos sexuais, violência física e psíquica, extravio de menor, entre outras. A violência física e psíquica, a prioridade na tramitação que esses feitos têm. Expedientes e mandados de constatação, aí tem toda uma tramitação específica para situações de risco, em que você vai ter que realmente requerer que se o quê? Aplique uma sanção, porque houve infração, cometimento de uma infração, relativamente ao interesse de um menor que tem que ser protegido, certo? Isso é muito claro. Então, o fato de ser compartilhado ou não, isso aqui não está fora, gente. Isso vai prevalecer sempre, né? Então, medidas de segurança também podem ser solicitadas. A guarda é compartilhada. Se você pedir a modificação, e essas situações acontecerem, qualquer delas, você pode pedir visita monitorada ou supervisionada, como eu falei aqui, né? Se for um rito de passagem, se for uma coisa que não seja uma suspeita. Você está pensando, alguém falou mal, então está fazendo, eu já vou lá e peço a medida. Não é assim. Cuidado com a sobrecarga do judiciário. Porque muitas vezes o judiciário está sobrecarregado por ações. Eu tenho, mas assim, várias aqui. Uma ação só originou assim, 11 ou 12 agravos de instrumento. Então, enquanto está decidindo, o outro está correndo, ainda sobre questão que é correlata, e aquela confusão, e aquele tumulto processual, e o menor, que não digo nem crescendo, né, evoluindo, dentro desse clima, gente. Então, muito cuidado. Nem toda ação tem que ser proposta, só terá que ser proposta a ação que realmente vise resguardar um direito, buscar a tutela de um direito que está sendo violado. Aí você ajuiza uma ação. Agora você tem outros meios, soluções não adversariais, de solução dos conflitos. Está aí, doutora Glaucia, quantos anos nós trabalhamos já com mediação, com a conciliação, quantos anos? Não é? Quantos anos já? Então você trabalha com isso, mesmo lá na assistência judiciária, né, da Universidade de São Judas, tantos anos, de uma forma brilhante, lá, pelo menos os 11 anos que lá permaneci, sempre foi exemplar a condução dos casos, sempre a conciliação antes, muito antes de se falar em conciliação e mediação. Gente, quer dizer, em termos, né, eu digo de textos legais, então, cuidado, tem formas de esvaziar conflito, tem forma de você orientar uma família, orientar um casal. Em primeiro lugar, a infração cometida, apurada, e você tem condição realmente de você provar, então vai lá e você exige que se aplique uma sanção. Perfeito, é o judiciário que vai fazer isso. Né? Vejam, mas pode ter havido má-fé do denunciante. Isso acontece muito com alienação parental. Eu tenho acórdãos de guarda compartilhada e alienação parental junto. A guarda é compartilhada e acontece alienação parental. Não significa que não possa ter, pelo fato de ser compartilhada. Ao contrário, às vezes se prevalece do compartilhamento para alienar. Porque tem convívio, e vai lá falando contra o outro. Então, vejam bem, havendo a má-fé do denunciante, pode-se pedir a reversão da guarda e, com base no princípio geral da responsabilidade civil, se requerer o quê? E também da lei da alienação, essa 2.318, requerer a responsabilização daquele que causou o dano, certa reparação de danos, indenização. Bom, culpa grave dos pais pode levar a quê? A perda da guarda, além da suspensão, também a destituição do poder familiar, que é o mais grave de tudo, né? E do direito de visita. Você pode requerer também a suspensão do direito de visitas, dependendo do que acontece. Então, são situações que nós não podemos, de ordem prática, que acontecem. Multas. Elas estimulam o cumprimento voluntário. Quando estabelece uma multa, é impressionante como voluntariamente se cumpre o dever. Certo? Então, requereram estabelecimento de multa. Mas a guarda é compartilhada. Mas, se não houver cumprimento, a multa já está lá fixada. Não cumpriu? Multa diária. Os tribunais têm aplicado. Inclusive, São Paulo tem aplicado. Né? Modificação da guarda. Como a sentença não transita em julgado, pode-se a qualquer momento requerer a modificação da guarda. Mas não se pede modificação para pequenas infrações, gente. Sabe aquilo? Olha, tinha que devolver 18 horas, são 18 e 1 não devolveu. Eu quero modificar a guarda. É para questão de grande vulto, né? Que realmente você está percebendo que não está havendo cumprimento dos deveres relativamente àquele menor. Aí sim, eu preciso cumprir os deveres que não estão sendo cumpridos, então ele está sendo prejudicado. Aí eu vou requerer a modificação. E a indenização, como eu disse, e inclusive por danos morais, se houver lesão aos direitos da personalidade, inclusive não só materiais, viu, gente? Inclusive também aos danos morais só. Condenações pecuniárias. Conduta negligente pode levar a abalo psíquico, a deformidade moral, e aí, para você poder alegar, obviamente tem que ter provas. Eu ponho aqui perícia, porque a perícia é muito importante também. E aí entram os assistentes técnicos também, além da perícia judicial.
e a reparação de danos com suporte no artigo 5º, inciso 5º e 10º da Constituição Federal, acumulado com 186 do Código Civil. Bom, eu trouxe mais ou menos, agora eu vou mostrar para vocês algumas decisões para ilustrar o que nós vimos falando aqui. Vejam essa decisão de 17 de dezembro do ano passado, ou seja, alguns dias antes da lei entrar em vigor, publicada no dia 21 do mês passado. Ação de regularização de guarda e alimentos. Pedido de guarda compartilhada e redução de alimentos pelo genitor. Não procede o pedido de guarda compartilhada, porquanto o genitor não possui condições para exercer o compartilhamento. É usuário de drogas e não adere ao tratamento proposto. O juiz vai fixar a guarda compartilhada numa situação como essa? Ah, mas a lei está dizendo que é para a guarda ser compartilhada. Vão ali no artigo 227, caput da Constituição Federal. A criança e o adolescente tem que estar a salvo de qualquer conduta, não é isso? Que leve a risco, né? Que leve a deformidade moral. Você tem que proteger a criança e o adolescente. Se é usuário de drogas e está lá comprovado que vai causar malefício à criança, seja no convívio, na conduta, seja no acesso ou no ambiente. Colocar em risco. Mas é que eu digo, colocar em risco. Não está nem falando que vai causar, vai colocar em risco. Eu digo, mas causa dano, né? Coloca em risco, já está causando. Então, nessa situação, obviamente que o juiz não vai fixar. Não é porque a lei diz, mas diz que o juiz vai ter que ver se as condições estão presentes. Então, cuidado, gente. Então, ali, olha, a verba alimentar deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer, por outras palavras, que os alimentos devem ser fixados observando-se ao binômio necessidade e possibilidade. No caso sopesado, o binômio alimentar, bem equacionados os alimentos. Ficaram comutados, porque essa ideia era aumentar. Os alimentos foram fixados de acordo com esse binômio. Então, não muda. Ser compartilhada, a guarda, não significa que, porque eu estou dividindo os dias, eu posso igual. Não. Eu posso dividir os dias para olhar, para acompanhar, mas não posso suprir a escola, não posso suprir. Então, eu vou requerer que o outro que pode mais supra. Certo? Claro, isso. Quando falar guarda compartilhada, não tem. Tem sim. Tem fixação de alimentos, sim. E tem os responsáveis por eles. Originariamente, os dois, na proporção das suas possibilidades. Certo? Os dois pais, eu digo. Então, vejam, nesse caso, é da relatoria da desembargadora Liza Helena, já em sede, portanto, em segundo grau de jurisdição, no Rio Grande do Sul. Né? Recentíssimo. Vejam outro. Revisional de alimentos. Foi no dia 19 de novembro do ano passado, publicado no dia 28. É muito recente. Então, vejam só. Guarda compartilhada, dever de alimentar entre os genitores, binômio, necessidade e possibilidade. Redução que atende às necessidades do alimentando, aplicação do princípio da proporcionalidade. Eu continuo trazendo isso para mostrar que o fato de ter uma lei agora que diz que a guarda é compartilhada, não significa que os alimentos não tenham que ser fixados de acordo com esse critério. É sempre o binômio necessidade-possibilidade. E qual é o critério de fixação? Proporcionalidade. Vejam. O dever de sustento e criação dos filhos é tanto do pai quanto da mãe, e ambos os genitores devem participar das despesas de forma proporcional e razoável, com vistas ao melhor interesse do menor, mas sem sobrecarregar um dos pais em detrimento do outro. Gente, pensão não é punição. Eu escutei isso de um pai outro dia. Pensão é punição? Eu pago e não vejo meu filho? Eu pago e não posso ver? Eu escutei e falei, mas não, de jeito nenhum. Pensão é dar condições para que ele se desenvolva. É para isso, porque ele depende, ele é aquele que necessita. Agora, não é punição. Não enxerga dessa forma. Ah, mas se eu não vejo, eu também não pago. Quem já não escutou isso aqui? Agora, a resposta é, se você não paga, também não vê. Não é assim? O advogado fica ali no meio e o juiz com aquela data máxima vênia, né? Batata quente na mão. Vejam, em atenção ao princípio da proporcionalidade previsto no parágrafo 1º do artigo 1694, faz-se necessária a minoração da verba, foi reduzida, porque provaram que deveriam ser reduzidos. Por quê? Ou porque não podia tanto, ou porque não necessitava tanto, tá certo? Simples assim, continua igual. Vejam aqui, é bem recente, coisa de um mês e meio para cá. Essa aqui é a cereja do bolo para vocês. Ação de fiscalização de pensão alimentícia. Interesse de agir, porque o argumento era não há interesse de agir. O fundamento judiciário é esse, não tem interesse de agir e prestação de contas. Vejam só que interessante.
Interpretação do 1589, não é o 914, não é ação de prestação de contas. É uma ação própria de fiscalização de pensão alimentícia. Há interesse de agir? Lógico que há. O representante legal do menor está defendendo os interesses de quem? Quem é o autor da ação? É o menor representado ou assistido por aquele em juízo. Mas o interesse é dele, do menor. Certo? Então, vejam só. Tal pretensão de direito material se funda em norma expressa, esculpida no artigo 1589 do novo Código Civil. Ação de fiscalização fundada no artigo 1589 do Código Civil não está ligada com a tradicional ação de prestação de contas estabelecida no artigo 914 do Código de Processo Civil. Também não possui pretensão de obter escopos revisionais dos alimentos, que a ação de revisional é ação revisional, gente, não é fiscalização. De guarda do alimentando. A fiscalização dos alimentos se caracteriza como uma obrigação decorrente do poder familiar, uma vez que ao genitor devedor de alimentos que não participa diretamente da administração e emprego dos valores alimentares, incumbe o dever de fiscalizar, com o intuito de garantir que as verbas alimentícias sejam aplicadas da forma necessária ao melhor interesse do alimentado. A referida fiscalização não ocorre pelo interesse patrimonial envolvido, mas, na verdade, em defesa do interesse do menor. Esta é a cereja do bolo que vocês precisavam para poder utilizar aquele artigo da lei nova, da prestação de contas. Por que eu digo isso? Se ingressarem com a 914, não vão obter sucesso. Isso já está sedimentado pelo STJ. Não se presta a ação de prestação de contas, ela não se presta a fiscalizar a utilização do valor empreendido como verbo alimentar em favor do menor, certo? Isso é muito importante, gente. Isso aqui, essa decisão foi publicada dia 17 de dezembro. Então, é menos de um mês. Certo? Então, está aí, é de Pernambuco, mas ela é lapidar, eu diria, didática, abrange bem, esclarece bem, porque o que se entendia, e com razão, é que a prestação de contas não se aplica, porque o titular do direito, se você aceita uma prestação, marido contra a esposa, não é titular, a pensão é o menor que é o titular. O menor também não tem legitimidade, porque, afinal de contas, ele é representado. Porque se pressupõe, lógico que se pressupõe, que aquele que exerce o poder familiar, ele exerce o poder familiar, que exerce a guarda, ele vai aplicar, é pressuposto, que ele vai aplicar no interesse de quem? Do menor. Se vai pagar a escola, se vai pôr é outra história, vocês estão entendendo? Mas o valor é dado para aquilo. Se você não concorda, acho que não, a revisão pode baixar o valor, desde que presente os pressupostos que nós falamos aqui. Então, também não é revisional. Agora, a ação de fiscalização, sim. Essa se presta. Vai abrir uma bela jurisprudência para nós aqui, para poder utilizar como suporte para o artigo da lei. Bom, eu vou concluir agora dizendo o seguinte. Vocês sabem, o doutor Rui até adiantou, que as famílias, depois da Constituição, nós podemos chamá-las de matrimoniais ou extramatrimoniais, entendê-las como matrimoniais ou extramatrimoniais, sendo que casamento é matrimonial, logicamente, as demais, a união estável é não matrimonial, certo? Não significa que seja um relacionamento espúrio, cuidado com isso, é não matrimonial. Quando se fala em não matrimonial, já se pensa relacionamento paralelo. União estável também não é matrimonial. Ela tem ordenamento próprio, tem previsão na Constituição, tem duas leis que a disciplinam, tem toda a legislação esparsa. É uma entidade familiar reconhecida. Não tem nada de extramatrimonial no sentido espúrio. Então, precisa cuidado de falar extramatrimonial, já pensa. É a outra, não aguento ouvir isso. Então, vamos lá. É o outro. Agora, já assim, as outras e os outros. Bom, monoparentalidade na Constituição, qualquer dos pais e seus descendentes, outra vez. É que eu estou vendo coisa de direito previdenciário com direito de família, gente. Agora só falo independente, então está pegando, viu? Mas eu chego lá. Já vou dizendo, previdenciário tem uma visão e família tem outro. Cuidado com essa matemática. Tem 3, divide, 1/3 para cada uma, cuidado. Direito de família é assim ainda. Relações monogâmicas, seja casamento, união estável, união homoafetiva, casamento homoafetivo, são todas monogâmicas. Tá? Então, essa divisão por 3, por 4, por 5, por 6, no direito de família, não tem. E quando vem no previdenciário dando suporte para pensão por morte, é uma coisa específica e a gente vai ter que discutir isso. Porque é outra visão.
Sabe? Então é dependente? Então põe, todo mundo é dependente. Quem não conhece aquela história? Mas sabe para que é? É só para colocar no plano de saúde. No clube. No clube. É para o clube. É para poder entrar no condomínio. Dá uma autorização. Eu já vi cada documento, vai lá, títulos e documentos. Reconhece. Né, assina aí, testemunha. O porteiro não aguenta mais. Outra vez, pelo amor de Deus. Assina aí que você viu. Eu venho aqui todo dia. Aqui o documento autorizando. Não é assim? Gente, um dia vamos escrever ainda um livro só sobre essas questões, né? Que envolvem, né? Os causos, a casuística, os causos do direito de família merecem, viu? Sem citar, obviamente, fontes, nada disso. Mas os casos merecem ser divulgados. Todos nós temos para contar. Bom, família extensa ampliada, prevista no artigo 25, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente. Alterado por força da alteração da Lei 2010 de 2009, que introduz a modalidade de família anaparental, nem pai nem mãe. Se a monoparental tem pai ou mãe, a anaparental não tem nem pai nem mãe. Tem irmãos, parentes, né, que se considera uma família também, está lá, hoje é texto de lei. Certo? Homoafetividade, já sabemos. Pelo casamento ou por união homoafetiva, união entre pessoas do mesmo sexo, pública, contínua e duradoura, quando é união homoafetiva, com a intenção de constituir família. Casamento homoafetivo, regras do casamento. Só que não há diversidade de sexos, certo? E aí, por regramento do CNJ, não tem legislação própria, mas aplica-se. Da mesma forma que se aplicam os efeitos da união estável às uniões homoafetivas, por força da decisão do STF, certo? Então, a gente tem que ter isso muito claro. Para começar a atender alguém, para começar a orientar uma pessoa, ou um casal, ou quem vem nos procurar nessa área, tem que ter isso muito claro, para não confundir as coisas. Né? E a socioafetividade, que nós falamos que são aqueles vínculos de afeto, que as pessoas se constituem por vínculo de afeto, sem ter vínculo biológico, vínculo registral, ou tem parte registral e parte não. Né? E aí, publicamente se entendem como família, se entendem entre si como família, são vistos pela sociedade como família, né? Mas não tem registro. E por conta dessa socioafetividade, que tem nome, tratatus e fama, os 3 pressupostos, né? Para se reconhecer a posse do estado de filho, ou de filiação, no caso, de parentalidade, nós vimos empreendendo as ações de reconhecimento de parentalidade socioafetiva. E o que nós temos visto hoje, muitas decisões de multiparentalidade. Uma coisa é quando você tem um filho de criação, e você já cria 8, 10 anos. Aí diz, bom, criou como filho, é tido como filho, se trata como pai, mãe e filho, a sociedade enxerga como sendo uma família, ninguém pede certidão para saber se é família ou não, entende como família, se conduz como família. Mas, chega lá e fala, olha, como assim? Você está criando há 10 anos essa criança e você não regularizou. Você tem que regularizar. Aí você vai acionar para poder uma posse provisória. Como assim? Não tem essa regularização. Não pode, vai lá, vai institucionalizar, porque essa criança não foi oficialmente declarada. Aí a socioafetividade, peraí, estou criando, tendo, você comprova, e esse vínculo de filiação, de parentalidade, pode ser requerido judicialmente e vem sendo aceito com fundamento na socioafetividade. Ponto. Ótimo. Perfeito, eu sou totalmente favorável. Agora vejam só. Guarda compartilhada na multiparentalidade. Senhores e senhoras, como nós vamos imaginar uma guarda compartilhada na multiparentalidade? Crianças ou adolescentes que são registrados por mais de um pai e uma mãe ao mesmo tempo. Tem 2 pais e uma mãe, 2 mães e um pai, 2 pais, 2 mães. Aí a criatividade humana vai provar se aquele projeto, então, for... que nós acreditamos que não será aprovado, mas nem se fala nessa hipótese. Vamos falar assim, no que se pensou ali. Basta que tenha afeto e você pode requerer um vínculo de registro. Aí. Você requer o vínculo e você se dá muito bem, o trio se dá muito bem. Só que você esquece que nós não falamos de convivência familiar e comunitária. Você tem pai, mãe, avô, tio, irmão, não tem tudo isso? Você vai trazer de 3 pessoas diferentes para uma mesma criança. Vai trazer de 4 pessoas, tudo no vínculo do mesmo registro. Não coloca mais quem é pai e quem é mãe. Filho de João, Maria, José, e Leopoldo. Vocês estão entendendo? Cujos avós são, vem aí 8, 10, né? Porque cada um tem um pai e uma mãe, pelo menos, por enquanto ainda está sendo assim, né? Imagina daqui 20 anos.
Eu falei isso outro dia, eu falei numa mesa de debates. Vocês já pensaram essas crianças, daqui a 20 anos, quando casarem, vocês já imaginaram como é que vai ser? Não é não? Aí vão ter seus filhos, eles vão querer também viver na multiparentalidade, é um espetáculo. Vai ser assim, né, a Torre de Babel lá. Ninguém vai se entender mais, gente. Cadê a referência que tem que ter de criação, de educação? Cadê quem decide o que para quem? Que escola que vai essa criança? Essa criança que tem 4 pessoas que pensam diferente, todas elas no registro. Vocês sabem que tem um movimento, eu não vou chamar, como é que eu vou dizer? Existe a ideia de não se colocar mais no registro, vamos falar assim? Nem pai, nem mãe, nem avô, nem avó, nem paterno, nem materna. Vocês sabem disso, né? Filho de, filha de. Se por um lado se pensa, bom, mas podem ser 2 mulheres, então são homoafetivas, não vai ter pai. Como o caso recente da Bahia, em que uma criança vinha um par homoafetivo feminino, pretendendo a adoção de uma criança, par homoafetivo comprovando a possibilidade de dar a essa criança o que é melhor na criação, mas aí o magistrado entendeu o seguinte, mas espera um pouquinho, tem uma mãe biológica, e essa mãe biológica também tem convívio com a criança. Então nós temos que pensar que essa criança tem que conviver com todo mundo. Aí o par homoafetivo e a mãe, as 3 mulheres foram colocadas como mães da criança, sem nenhum pai. Então, no registro tem 3 mulheres como mães, 6 avós maternos, nenhum paterno. Vocês estão entendendo o registro que eu estou falando? E aí vem se falar de discriminação. Há quantos anos, eu vou falar por mim aqui, nós vimos lutando, inclusive eu pertenço e integro, sob a presidência da doutora Adriana Galvão Abílio, a comissão, integramos, doutor Rui também, a Comissão da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia. Há quantos anos já no direito de família falando que não se pode discriminar as pessoas que desejam constituir família, não é por sua opção, não se pode falar em opção sexual, isso é erradíssimo, por sua condição. Por sua condição. Muito cuidado, isso é uma coisa que nunca, é inadmissível, qualquer estudioso do direito, com base nos nossos princípios constitucionais, com base, não pode admitir uma situação dessa. Você pode constituir família, você não. Porque você é homossexual. Por isso que vem o homoafetivo para dizer que as pessoas se unem pelo afeto, não pela condição sexual que elas têm. Elas se unem pelo afeto com a intenção de constituir família. Vejam bem que isso é bastante, ainda polêmico. É sim, porque a adoção até hoje ainda tem uma série de percalços, vocês sabem disso. Que ainda não tem lei, tem para isso específico. É só no judiciário. Então, sem entrar nesses detalhes, porque eu não entendo o que é família, calma. Concepção de família mudou tanto, mas mudou não por essas razões, da discriminação do outro, não é isso. É da ideia de se querer inventar modelos, sem pensar que as crianças e os adolescentes são os destinatários desses modelos que está se dando e vão formar uma sociedade que se pretende justa e solidária. Impossível. É impossível porque você vai ter a guerra, vocês acreditem no que eu estou dizendo. Vocês conhecem um filme chamado Guerra dos Roses? Do Michael Douglas e da Kathleen Turner? Vocês viram que era um casal disputando, por uma questão patrimonial, vocês viram como é que os filhos ficaram? Aquela que já vai contando o fim, né? Sabe como é que aconteceu? Não vou contar. Mas quem viu sabe o que eu estou falando. Se não viram, assistam esse filme. Na São Judas, em 97, nós fizemos um evento de família já falando disso. Foi 97, 98, por aí. Gente, cuidado, porque as pessoas têm sentimentos, elas têm família, elas têm os bens que elas adquirem, a forma como elas vão partilhar, elas põem todo mundo no meio. É família, é filho, é todo mundo. É patrimônio, se mistura uma coisa só. Então, numa hora como essa, você tem 3 pais, 2 mães, 6 avós, 8 avós, vocês acham que é fácil? A decisão, o convívio, a regulamentação de visitas, esses direitos todos que nós falamos, vocês acham que é fácil? Se um casal... falando para mim assim, na mesa lá de debates, mas a senhora não tem que pensar daqui a 20 anos, nós estamos pensando hoje. Bom, eu não vou pensar daqui a 20 anos? Vou pensar daqui a 20 anos sim, porque o que eu estou fazendo aqui hoje, o resultado vai acontecer quando? Daqui a 20 anos. Eu não vou estar aqui mais para ver? Talvez não, né?
jurássica, né, como diz, jurássica, espero estar, vou ficar para mais uns 100 anos, pelo menos. Porque eu fico tão indignada com tudo que não vou embora tão cedo, vocês estão entendendo? Não adianta falar, vai para subir, porque não vai. Tá certo? Sobe, não. Desprega, desliga, não. Vou ficar. Por quê? Porque a ideia é a gente continuar discutindo isso. Parar com essa história, está na sociedade, então tem que regulamentar. Não. O que a sociedade precisa para ser efetivamente uma sociedade justa e solidária? Essa confusão toda, que ninguém se entende com ninguém? O judiciário que não vai dar conta dessas ações, ou vocês acham que vai? Qual é a perspectiva? Vamos encurtar os recursos, né, doutora Lucena? Vamos encurtar os recursos. Não é por aí, não. Porque antes de chegar até o recurso, já chegou a ação. E para chegar com a ação é porque já não teve entendimento, já há conflito. E se já há conflito, não foi resolvido antes, pode ter certeza que lá, com o que dispuser, são 5, 2 ou 3 recursos, não interessa. Vai deteriorar o relacionamento e essas crianças e adolescentes vão sofrer os efeitos. Isso eu acho que vocês vão de convir comigo, não? Isso é matemático, gente. Não tem exceção a essa regra. Vamos parar com essa e ficar inventando moda. Vamos dar conta. Filhos têm que ter paternidade e maternidade responsáveis. Ponto. Discriminação ninguém aceita, é verdade. Então vamos constituir famílias sólidas, para ter uma sociedade sólida. Pronto, para precisar o mínimo do judiciário. O mínimo. O mínimo. Indispensável. E a guarda compartilhada, quem é pai de quem é mãe de quem aqui? Vocês sabem me dizer? Vocês sabem me dizer quem é pai e quem é mãe aqui? Quem é filho de quem? Está meio assim, dá até para a gente supor, né? Pois é. Na prática é assim. Eu trouxe uma decisão só, que eu trago como paradigma, tem outras já, viu? Começamos discutindo uma união poliafetiva no cartório e acabou assim, ó. E agora tem mais de 30 decisões. Ah lá. Inscrição no registro civil. Pai e mãe biológicos, com o nome do adotante como pai e os ascendentes dele também. Essa criança tem 6 avós. Pais biológicos e pai adotivo, 6 avós e 3. 2 pais e uma mãe. Muito bem. Num país em que há milhares de crianças e adolescentes sem pai, ter 2 pais é um privilégio. Eu não preciso comentar, né? Se é pai para uma coisa, é pai para tudo. Lógico, pluriparentalidade. Crianças e adolescentes, na vida real, tendo efetivamente 2 pais e 2 mães. Desculpem. Pode gostar. O padrasto pode criar como se fosse filho, eu concordo, mas já tem um pai biológico, ele é responsável objetivamente. Eu entendo que ele tem que ser destituído do poder familiar para o outro constituir. Vamos parar de ficar somando gente. Porque afeto é uma coisa que acaba com o tempo e pode não acabar, pode acabar. Mas é, no mínimo, volúvel, é ou não é? E todo mundo se ama. Hoje. Hoje. Você pode garantir que amanhã, tudo igual. Ninguém cresce, parou, estacionou, gelou. A era do gelo 5. Não existe isso. Sentimento, o ser humano, muitas vezes a gente sabe, não vou dizer volúvel, vou dizer volátil. O sentimento é volátil. Ficou bonito volátil, né? É volátil. Ele se dispersa às vezes, né? Ele se confunde. E sabe o que acontece? As crianças vão crescendo no meio disso. Quem é meu pai? Eu sempre conto essa história. Ela já está até sabendo. Ela falou, doutora Cátia, você falou de mim? Falei, não citei seu nome, vocês são testemunhas. Não vou citar o nome. Mas já chegou aos ouvidos dela que eu citei. Ela chegou toda feliz para mim. Estou tão feliz. O meu filho chama o meu pai, meu namorado e o pai dele de pai. Eu lá pensando comigo. Replay. Você disse que está feliz porque o seu filho chama o pai biológico de pai. O teu pai, que é avô dele, de pai, e o seu namorado, que eu não sei quanto dura, de pai. Os 3 ele chama de pai? Não é bonitinho? Bonitinho? Eu conheço um caso que o filho chama a mãe biológica por um apelido. Também tem isso. Por um apelido. E os avós como sendo os pais. Pai e mãe. Isso é assim mesmo. Mas isso, pela criação, a gente percebe que às vezes o pai deixa, a mãe deixa, por várias razões, não deixa no sentido de abandono. Mas fica com os avós, às vezes até porque precisa trabalhar. Não é? Um caso que nós vimos, gente, uma coisa que causou assim, uma polêmica muito grande, a mulher foi levada à delegacia, porque ela amarrou a filha dela ao pé da mesa. A filha de 7 anos de idade, ela ficou amarrada ao pé da mesa. Gritou, os vizinhos arrombaram, pegaram, levaram a criança e aí ela foi levada para a delegacia. Na simplicidade dela, ela falou, amarrei mesmo. Quer dizer, a pessoa que chega para o delegado e diz, amarrei mesmo. Mas amarrou. Mas o que eu posso fazer?
eu moro num lugar perigoso. A menina tem 7 anos. Eu preciso trabalhar. Eu trabalho de diarista. Pego 3 conduções para ir, 3 conduções para voltar. Toda vez que ela ficou aqui, que eu deixei a moça tomando conta, a moça que tomava a conta, que recebia para isso, sumiu. E ela estava na rua, no meio de um monte de coisa errada. Então, uma menina de 7 anos perdida, a outra sumiu. E daí? Foi beber no bar, foi fazer não sei o quê. É difícil a gente imaginar isso. Ela falou, eu amarrei para proteger a minha filha. Deixei com um prato de comida do lado dela. Vocês estão vendo o que nós estamos falando, gente? Nós estamos falando, né, de Harvard, nós estamos falando da realidade nossa aqui também. É isso aí. Aí o que você faz com essa mãe? Porque você torturou, porque você fez... Ela falou, mas então eu vou deixar na rua para ela ser estuprada? Eu vou deixar na rua para ela ser levada às drogas? Para ficar... Vocês entenderam? Para se prostituir? Ela estava no meio do antro. Fui lá pegar, ela estava lá no meio. Ela fala outros termos, né? Mas vocês já entenderam. Quer dizer, numa situação como essa, o que essa mãe fez? Ela torturou ou ela protegeu? Agora, e amarrar pode? Não pode. O que ela faz? Não faz? Ela ainda falou assim para o delegado, eu queria levar para o trabalho, mas a patroa não deixa. Se eu não trabalhar, não posso comprar comida. O pai foi embora. Aí você fica assim, e aí? Você escuta uma história dessa, o que você faz? A senhora não pode amarrar, só tem que deixar. Ah, mas onde é que tem creche? Não tem. Ah, só tem que pôr na escola. Eu fiquei na fila, fiquei lá 2 dias na fila, perdi 2 dias de trabalho, eu não consegui. Vocês querem que eu conte a novela toda? Não precisa. Vocês estão entendendo? É isso, é disso que nós estamos falando aqui. Vamos parar de ficar idealizando as coisas, o real é isso. É desde isso até Harvard, a gente tem que pensar em tudo isso. Não é? Então, finalizando, prometo, regulamentação de visitas. Esta avó queria ver, vocês viram que tem direito de visitação dos avós, né? Ela queria ver a neta, não podia ver a neta, não conseguia, ingressou com uma ação. Conseguiu. 2 horas, 2 vezes por mês, ou no sábado ou no domingo, para resumir. Esta avó conseguiu 2 horas, 2 vezes por mês, ou no sábado ou no domingo. Muito bem. Aí eu pergunto a vocês, ponham 6 avós aí. 8 avós. Estão pondo. Não sou eu. E aí, sabe o que acontece? A criança vai ficar visitando todo fim de semana, você está entendendo? Ela vai ficar, ela não sabe nem quem ela visita mais. Eu fiz um poema que eu declamei no congresso que nós tivemos o ano passado, acho que foi no 6º, não sei, no 7º, não sei qual foi, que eu vim escrevendo no avião, vindo para cá. E eu fiquei sensibilizada porque eu me coloquei no lugar da criança. Então, o que eu faço? Quem que eu vou chamar de vó? Quem que é minha avó? Quem que é minha mãe? Quem que é meu pai? Não sei. Essa criança tem esses dramas existenciais, ou não tem? Lógico que tem. Para o juiz põe na caneta, está resolvido, todo mundo quer, ótimo, então tá bom. Não é assim, não. Criança não sabe, mas quem que é meu pai, quem que é meu mãe? Porque o avô diz assim, não me chama de vô, hein? Porque eu não sou seu avô. A criança já vai ser rejeitada, porque eu não queria, foi sua mãe que pôs. Tá, outro fala, não me chama, eu sou muito nova, você não me chama de mãe, você me chama de tia. Se a criança não sabe quem é tia, quem é mãe, quem é avô, quem é mais nada, você concorda? Aí vamos então propor que se acabe as relações de parentesco, não é não? Todo mundo é tudo de todo mundo. Né? Oh, como vai tudo? Tudo bem? Tudo bem, você também? Tudo bem, tudo. Tudo 1, tudo 2, tudo 3. Não sei. Bom, aqui, vejam essa. Relação de parentesco, atenção. Multipliquem pelos avós. Maternos e paternos. Quais são os deveres? Alimentos, guarda... Aliás, os direitos dos filhos, desses netos. E também são direitos personalíssimos. Alimentos, guarda, tutela e sucessão legítima. Vocês já viram com 6 avós? Com 8 avós? Como é que vai ser a sucessão? Não adianta fazer matemática não, viu? Dizer, então se é avô, vai para lá porque é o 2º grau. Tá, mas um parou no 1º grau, outro parou no 2º. Então para no 1º, como é que fica o outro? Divide por 1/3. Para. Vamos lá. Essa é a lei dos avós, não preciso repetir. Aqui está avó, bisavó e tataravó. Avó, bisavó, isso aqui é um acórdão do Mato Grosso do Sul, de 2013. Direitos avoengos. Regulamentação de visita da avó, bisavó e tataravó. Está no artigo 1589, decorre da lei, e se pretende como fortalecimento de relações familiares, obrigada, amor, e da saudável constituição afeto-emocional da criança. Vocês estão vendo? Uma criança de uma linha materna tem avó, bisavó e tataravó. Do jeito que as coisas vão, vocês multipliquem avós, bisavós e tataravós de vários pais.
ou filhos, ou de netos, bisnetos, tataranetos, não sei. Então, eu só quero mostrar como é a prática, para vocês pensarem hoje, daqui a 20 anos, como vai ser. Por isso que eu não sou favorável, nós temos que nos indignar, aqueles que concordarem comigo, por favor, venham. Aqui na Comissão de Família nós discutimos essas questões, discutimos também na ADFAS, Associação de Direito de Família e Sucessões, que a professora Regina Beatriz Tavares da Silva é a presidente, muito me honra ser diretora de Relações Institucionais em nível nacional. Temos a desembargadora Rosa Nery, do Nelson Nery, é um grupo maravilhoso. E aqui o doutor Nelson Sussumo, né, meu data vênia máxima, o meu marido acadêmico, que todos sabem que é, nós temos um casamento, eu já falei para ele, que eu sou monogâmica no casamento, lógico, há 41 anos, graças a Deus, né, mais 2 de namoro e noivado, que tem que ter todas as etapas, eu sou desse tempo, né, embora fale desses hoje também. E com ele é um casamento acadêmico, eu também sou monogâmica. O casamento é com o doutor Nelson Sussumo Chiquicima, certo? Presidente da Comissão de Direito de Família. Acabamos de renovar os nossos votos agora na reunião que nós temos dia 13. Mas é verdade, vocês sabem que nós falamos, muitas pessoas vêm e sabem que a gente muitas vezes diverge, com todo respeito, porque ele fala, bom, se é uma questão que vai acontecer, então vamos pensar tal. Eu falo, mas não pode acontecer. Então, é uma divergência acadêmica muito salutar, eu tenho o maior respeito e admiração pelo profissional que ele é, pela generosidade acadêmica que todos nós temos que ter. Não temos que impor nada, mas temos que despertar reflexão. Não temos? Bom, olha lá, regulamentação de visitas de um menor, aqui também, aqui a advertência de alienação parental, que pode estar acontecendo, e aqui o desembargador dizendo que pode tirar, essa guarda vai ser... Os pais vão ter a suspensão da guarda, pai e mãe, vão passar para um terceiro, aqui é um acórdão, vocês vão ficar com todos eles. Aqui alienação parental, de novo, mostrando medidas drásticas poderão ser tomadas, como a suspensão da autoridade de ambos os genitores. Não adianta pensar que compartilha e está tudo certo. A conduta tem que mudar. Se isso continuar acontecendo, as medidas vão ter que ser tomadas. Disputa entre os pais, acusação de alienação parental. E eu vou finalizar, aqui é um trecho, um excerto de um parecer que a professora Verônica da Mota César Ferreira fez da lavra dela para nós aqui. Nós solicitamos, quando a guarda começou a ser discutida, a questão da lei da guarda compartilhada, e algumas recomendações, algumas observações foram feitas, e além de falar delas, eu queria textualmente citá-las, entre aspas, porque é da lavra dela, e ela diz o seguinte, eu deixo como mensagem para todos aqui. Mais importante do que impor, a priori, uma determinada modalidade de guarda, é preparar-se os pais para assumi-la. Que não se suponha que todas as dissensões entre pais sejam da mesma ordem e ocorram na mesma intensidade. Que não se suponha que fixação de guarda compartilhada inibe eventual tentativa de alienação parental. Que não se permita que a guarda unilateral seja sentida pelos pais como uma modalidade inferior. Que se preparem os profissionais para a compreensão da importância dos pais no melhor desenvolvimento biopsicossocial dos filhos. E que se informe os pais sobre a importância de sua participação na vida dos filhos e os ajude a separar-se enquanto casal e a unir-se enquanto pais. Muito obrigada pela atenção de vocês.